Salve, galera! Sejam todos bem-vindos ao Que Confusão. É assim que abre, né, Anderson? Eu sou o Guto Correia. E hoje, galera, a gente tá recebendo uma mina... Pô, gente boa demais. Tô trocando uma ideia com ela aqui nos bastidores. A mina é muito gente boa, muito simpática. E dizem que ela entende muito do capital erótico. A gente teve até uma parada aí que a gente tava falando agora, né, Anderson? Sobre o capital erótico, que as pessoas acham que nós vamos falar de uma coisa, mas eu acredito que a gente vai falar de outra coisa. E com vocês, a super convidada de hoje é, olha, aprendi, treinei, Kat Bartz. Exatamente, tá certíssimo. Que honra estar aqui com você, viu? Muito obrigada. E não, gente, capital erótico não tem nada a ver com o que vocês estão pensando. A gente vai falar muito disso hoje aqui. Querida, seja muito bem-vinda ao Que Confusão. Obrigada. Muito obrigado por aceitar o convite, por colar aqui com a gente. Massa. Trazer um pouco do teu conteúdo aí, conhecimento e compartilhar com a gente essa ideia aí que tu é muito massa. A gente tem te acompanhado e o teu conteúdo é muito massa, tu é muito massa. Que legal, gente. Sempre um prazer estar aqui trazendo conhecimento pra essa galera, que eu acho que no final das contas é isso que importa, né? Isso. A gente trazer consciência e conhecimento. Conhecimento nunca é demais, vai. Boa. E entrando nessa do conhecimento, assim, né? Eu já queria saber já de cara, assim, né? Uhum. Quando é que o capital erótico, ele entrou na tua vida? Como é que era a Kat Bartz antes de dominar esse conteúdo, antes do capital erótico? Massa demais, ó. O capital erótico, não só o capital erótico, né? Eu comecei na internet faz uns 2 anos, mas eu já estudo sobre psicologia, sobre neurociência, sobre psicanálise, comportamento humano no geral, né? Vai fazer uns 7 anos, assim. Então, eu sempre fui muito entusiasta dessa área de entender um pouco mais como é que funciona a nossa cabeça. E nesse processo de entender, eu nunca na vida imaginei que eu poderia ir pra internet para poder ensinar as pessoas sobre isso. Era uma coisa simplesmente... Pra mim, no começo, era muito voltado pra área de relacionamento, assim. Então, eu queria me entender e melhorar os meus relacionamentos. Era isso, assim, tá? Quando veio a pandemia, eu fazia faculdade de nutrição na época, e quando veio a pandemia, eu já comecei a cair bem mais dentro dessa questão aí de estudar cada vez mais, porque a gente passava o dia inteiro em casa, né? Aquela coisa toda. Sim. E quando aconteceu tudo isso, surgiu uma oportunidade, e assim, um amigo meu da época, assim, falou pra mim, Kátia, eu acho que você tá sendo egoísta, você tem muito conhecimento, você precisa falar sobre isso na internet. E logo na pandemia, foi quando eu achei o livro do Capital Erótico, assim, uma dessas minhas pesquisas sobre atração, sobre comportamento humano. Eu achei o livro do Capital Erótico e ele me chamou muito a atenção, assim. Não me chamou a atenção pelo nome, Capital Erótico, mas me chamou a atenção pelo subtítulo, que é que pessoas mais atraentes são mais bem-sucedidas. E daí eu olhei aquilo e falei assim, cara... Eu sempre acreditei nisso. Certo. Só que eu não sabia que existia um nome pra isso. Eu não sabia que existia uma teoria pra isso. Isso pra mim era quase que inconsciente, assim. Pessoas atraentes são mais bem-sucedidas porque atraem mais pessoas, assim. Certo. É quase que um fato. Na minha cabeça era muito claro aquilo. Só que quando eu vi que existia um livro que comprovava tudo aquilo que eu pensava, eu falei assim, nossa, que massa. Eu lembro que na época foi um perrengue pra achar o livro, porque não tinha nenhuma livraria. Não sei se era por causa do nome ou se era... Enfim, N possibilidades. Eu lembro que eu achei num sebo. Tanto que o meu livro original, ele vinha com uma dedicatória de uma pessoa para outra pessoa completamente aleatória, sabe? E quando chegou o livro e eu comecei a ler, eu falei assim, cara, não acredito, é muito isso. E quem criou toda essa teoria do capital erótico foi uma socióloga inglesa. Então, infelizmente, não fui eu, mas eu consegui trazer ele pro Brasil, né? Digamos assim, porque é uma socióloga inglesa que fala disso só lá. Então, nos Estados Unidos, na Europa, é muito comum, ou é relativamente comum a gente falar sobre esses termos, mas aqui no Brasil, o erótico tem uma visão completamente diferente do que o erótico tem pra eles, por exemplo. Então, foi quando eu conheci o capital erótico e eu percebi que quando eu comecei a ensinar na internet, e quando eu comecei a ensinar, eu ensinava só sobre relacionamento afetivo, hoje em dia não mais, eu percebi que eu usava o capital erótico pra tudo. Por mais que eu não falasse aquele nome pras pessoas, porque a minha visão antigamente era que, vai assustar e tal, eu não falava, eu usava sempre na minha metodologia. E eu falei assim, cara, por que não assumir, de fato, a questão do capital erótico? Não tem ninguém que fala sobre isso, e se tem uma pessoa que pode desmistificar isso, sou eu. Certo. E aí foi quando eu decidi assumir, de fato, a questão do capital erótico. E é muito massa, porque hoje em dia todo mundo me conhece por causa do capital erótico. Então, assim, capital erótico, sempre vão vincular a mim. Então, me chamam pra dar palestra. A gente tava numa palestra ontem, num evento só de fotógrafos, e a galera nem deixa eu escolher o tema da minha palestra, porque já fala assim, Kátia, você vai vir pra falar de capital erótico. Certo. Então, eu vejo que tá desmistificando, que tipo, eu já fui dar palestra pra galera de estética, pra empresários, pra empreendedores, e isso tá internalizando na cabeça do pessoal, assim. Certo. Então, Só pra gente
dar o crédito. Qual é o nome da autora do livro? Catherine Hacking. Ela tem quase que o mesmo nome que eu, Coincidências da Vida, né? Nunca é coincidência, mas... Ela, hoje em dia, assim, né? Ela não tem acesso nenhum ao que eu faço, né? Digamos assim. Mas eu sempre dou os créditos, né? É sempre bom a gente saber quem criou. Infelizmente não fui eu, mas... Não, às vezes até pra gente também falar onde foi a fonte que a gente bebeu, né, e tal. Se alguém quiser... Eu falo que eu nunca recomendo o livro, assim, porque o livro, ele é muito... provocador, sabe? Bate de frente com o feminismo, bate de frente com várias outras teorias que a gente vê, muitas bandeiras hoje sendo levantadas. Certo. Então não é todo mundo que vai gostar, assim. Tanto que no começo, quando eu li o livro, me incomodava um pouco também a leitura. Tá. Então eu só não recomendo pra todo mundo por causa disso. Mas caso tenha curiosidade, existe. Ô, Kate, e... Olha só a dificuldade. Kate. Pode a gente tá falando aqui, né? E, assim... E como era... A Kat, antes de desenvolver esse combo do Capital Erótico, né? Isso trouxe pra tua vida melhoras, assim? Sim. Como é que foi? O que impactou? Como é que ele impactou na tua vida? Cara, impactou muito. Não só nos meus relacionamentos, mas eu diria que o Capital Erótico impactou principalmente o meu profissional, assim, sabe? Porque a única área da nossa vida tem 7 áreas, né? E a única área da nossa vida que o Capital Erótico atua, tipo, 100% em todos os pilares dele, é a área profissional da nossa vida. Tá. Então, eu sempre percebi que eu usava o Capital Erótico, que é o que muitas pessoas fazem, só que a nível inconsciente. Então, você vai ver, quando a gente falar um pouquinho mais dos pilares, você vai perceber que, isso aqui eu uso, isso aqui também. E tem coisas que a maioria das pessoas usam. Só que, como é a nível inconsciente, quando eu não coloco intencionalidade, eu não consigo potencializar aquilo. Então, eu vou ter um certo resultado, mas não são os resultados que eu poderia ter caso eu estivesse usando o Capital Erótico de maneira intencional. Então, eu vejo que eu usei muito isso, assim, desde sempre, só que quando eu comecei a usar com intencionalidade, é que eu via as coisas acontecendo e eu conseguindo, por exemplo, ser mais reconhecida na internet, eu conseguindo fazer parceria com gente grande, que na minha cabeça era uma coisa muito distante, assim, sabe? Eu fazer parceria com pessoas que já estão há, sei lá, 5, 6, 10 anos no mercado. E essas pessoas confiarem tanto no que eu tinha pra falar e me colocarem no palco delas e tudo mais, eu vi que, de fato, nossa, realmente eu ensino algo que faz a diferença porque é algo que eu aplico na minha vida. Então, a maior diferença que eu vi, assim, a Kat antes e a Kat depois foi quase que 100% de certeza no relação ao profissional. Das pessoas me valorizarem mais, de eu conseguir cobrar mais caro, por exemplo, pelos meus serviços. Primeira mentoria que eu cobrei na vida, assim, sinceramente com você, eu cobrava R$250. Hoje em dia é, sei lá, no quíntuplo, muito mais. Sim. Sei lá quantas vezes mais do que eu cobrava no começo. Então eu percebi que eu comecei a usar isso, sabe? E facilitou muito meu posicionamento na internet e pessoalmente também, né? Eu gosto de fazer esses links, né? E aí é o seguinte, como eu falei pra Sara, ela esteve aqui, e a gente falou, então a gente tá faturando. Né, Anderson? E aí nesse a gente tá faturando, porque quando eu falo a gente, tô me referindo, né, força de expressão, tô dizendo que a Kat tá faturando. E aí teve um cara que comentou lá, dizendo, não, cara, a gente tá faturando, um cara que tem um número X de inscritos aí, não paga nem a internet. Pô, o cara não faz assim, pô. Não faz assim com a gente. Aproveita, vai lá, dá uma moral, te inscreve no nosso canal pra gente monetizar aí e poder pagar essa continha que tu acha que a gente não pode pagar. O Anderson dando ok lá, ó. Ô, Kate, e pra desmistificar isso, assim, pra explicar pras pessoas que o capital erótico não é uma questão sexual, tu tem muita dificuldade em relação a isso? Ou as pessoas que já te procuram já têm mais ou menos uma noção do teu conteúdo? Olha, eu acho que é meio... É um termo que tá banalizado, é um termo que tem uma certa... É pejorativo, né? Para as pessoas no senso comum. Porque elas não entendem que o erótico nada mais tá ligado com a expressão desejo, né? Então, com sentimento desejo. Então, quando eu falo capital erótico, é um mecanismo de você gerar desejo em outras pessoas. E alguém só compra algo de mim, só compra o meu serviço, o meu produto, só compra eu mesmo, tipo, a minha imagem, né? Eu só consigo vender a minha imagem se eu gerar desejo nos outros. Hoje em dia, você só pede um iFood se tiver com vontade de comer. Sim. Então, tipo, tudo na nossa vida é desejo, né? Tá. Então, como o erótico tá relacionado ao desejo, só que as pessoas não têm tanta consciência disso ainda, eu percebo que no começo
talvez era um problema, mas hoje em dia, como eu já tô muito mais bem posicionada, assim, sabe? Por exemplo, a pessoa entra na minha bio, tá escrito lá, maior especialista em capital erótico do Brasil, só que aí embaixo tá escrito assim, seja mais atraente e faça mais negócios. Então, tipo, a pessoa entende que o capital erótico é um mecanismo de atração que vai potencializar os meus negócios. Sim. Então, eu sei que é um termo, talvez se, tipo, no boca a boca, né? Alguém falar de capital erótico pra outra pessoa, talvez seja algo que as pessoas não estão tão acostumadas, mas hoje em dia eu não sinto muita dificuldade, assim, eu vejo que cada vez mais a galera do digital, pelo menos lá em São Paulo, já tá usando muito mais esse termo também, e pra mim facilita, assim, quanto mais as pessoas quiserem falar sobre isso, melhor pra mim, eu não enxergo como concorrência, assim, sabe, eu enxergo como, cara, quanto mais gente estiver falando sobre isso, mais o meu trabalho consegue ser reconhecido, porque hoje em dia, querendo ou não, eu sou a referência disso, sabe, então não vejo mais como um problema. No começo podia até ser. E só que eu vejo até como essa certa curiosidade das pessoas, eu vejo como uma coisa positiva, porque o pessoal olha lá na minha bio e fala assim, cara, capital erótico, o que é isso, né? E daí eles têm um preconceito, só que eles, quando vão ver o conteúdo, eu consigo desmistificar tudo aquilo, sabe? Exato. Mas ainda tem uma curiosidade de saber de clicar como lá, que né? aplica, como que faz. Então eu acho que isso é positivo até, não negativo. Boa. E essa curiosidade do clique é massa, né? Assim, desde que não seja uma curiosidade que a gente vai enganar a pessoa com o conteúdo, né? Mas essa curiosidade do clique é legal. O nosso aqui acontece muito isso também. A pessoa clica lá, que confusão. O cara acha que deve ser coisa de fofoca, de confusão, de briga e tal. E daí não, não, quando a pessoa clica ali, daí ela vê outra coisa. Pode ser que às vezes, né, não venha suprir o que a pessoa veio buscar. As pessoas às vezes só e tal. Mas a gente tá na nossa pegada, né? E dessa questão do clique, aí só para a pessoa saber aqui, que confusão é de tudo, abrange tudo, ou seja, confusão de ideias, confusão de tudo que a gente faz aqui. Essa é a nossa ideia principal, né? Mas a galera lá deve estar bem curiosa e querendo saber quais são os pilares do capital erótico, né? Eu só vou falar de vocês aí, galera, que indicou a Kate pra gente, no final, porque senão o cara sabendo que vocês já trataram esse assunto lá, ele vai fugir, ele vai lá clicar no teu. E aí a gente quer que ela fale do conteúdo aqui, né, Anderson? Né, gatão? No Que Confusão. Vamos lá, então, desmistificar essa parada do capital erótico, do que é composto o capital erótico. Massa. O capital erótico, como a gente falou, né, ele é um mecanismo de posicionamento, de desejo, essa coisa toda. Só que quando a gente fala dele, a gente fala estritamente de duas coisas principais. Primeiro, de primeiras impressões e de linguagem não verbal. E só para contextualizar antes de entrar propriamente dito no capital erótico, as primeiras impressões é aquela coisa que a gente já ouviu falar por aí, com certeza em algum momento vocês já ouviram falar sobre primeiras impressões, que parte do princípio de que uma pessoa te julga em 3 segundos, sabe? Em 3 segundos não tem nada, não é nada, mas não tem muita coisa que você possa fazer em 3 segundos. Você não consegue nem dar um oi em 3 segundos, por exemplo. Certo. Então, é 100% linguagem não verbal, é 100% a tua aparência, a tua estética, a tua movimentação. E é disso que o capital erótico trata. Ele trata do que você consegue fazer em 3 segundos. Não só em 3 segundos, mas depois também. Então, para você não descredibilizar a sua fala, para você fazer de fato as pessoas confiarem em você e não ter nenhuma incongruência entre o que você tá passando e o que você tá falando, é muito importante você acabar trabalhando o capital erótico. Então, quando a gente fala dele, a gente fala de 5 pilares principais. Primeiro é quando a gente fala de beleza, né? Então tem o pilar da beleza e aí muita gente me questiona, assim, fala assim, Kate, quer dizer então que se eu sou feia eu tô condenado pro resto da vida, eu nunca vou ter sucesso na vida? Certo. Não é assim que as coisas funcionam, né? Então, quando a gente fala de beleza, a gente fala primeiro de 3% da teoria toda, então é um percentual muito baixo. Ele existe, então seria hipocrisia a gente falar que beleza não chama atenção, porque chama atenção, né? É um fato, pessoas bonitas chamam atenção, só que não é só isso, né? Então, quantas pessoas bonitas a gente não vê por aí que a gente olha e fala assim, tá, a pessoa é bonita, mas ela é meio sem sal, sabe? Tipo, ela é só bonita, então ela acaba que descredibiliza ela, porque isso não chama atenção de maneira positiva, né? E quando a gente fala de beleza, quando eu falei isso uma vez, deu todo um hype por aí, mas a beleza ela nada mais é do que algo genético, no sentido de que, cara, o conceito de beleza é o gene que veio do meu pai, o gene que veio da minha mãe e que me deu as minhas características físicas básicas, assim, sabe? E aí eu tenho 2 opções vendo as minhas características físicas básicas. Eu posso olhar e falar assim, tá, me agrada e viver com isso, ou eu posso olhar e falar assim, cara, não gosto. Mas você vai fazer o quê? Tipo assim, você não gosta, foi isso que foi dado pra você. Você pode ficar se lamentando e tal, chorando, falando que você não vai ter sucesso porque você é feio. Ou você pode fazer alguma coisa. Que é aquele famoso, tipo, eu não sou responsável pelo que me dão, mas eu sou responsável pelo que eu faço com o que me dão. Exato.
Então, hoje em dia, existem diversas e diversas ferramentas de autocuidado. Então, quando a gente fala de beleza, a gente fala diretamente de autocuidado. Tipo transplante capilar, assim? Pode ser. Pode ser. Eu não vou tirar o boné, não vou mostrar agora. Depois a gente fala. Desculpa não te cortar. Não necessariamente que precisa, assim, mas tipo, quando a gente fala do autocuidado, a gente fala do próprio incômodo. Então, se é algo que te incomoda, aí muda. Se é algo que você tá querendo mudar só porque os outros estão falando pra você que você tem que mudar, aí não muda, né? Sim. Mas, pô, é uma coisa que eu olho no espelho e eu vejo que tá me incomodando, e isso tá atrapalhando no meu desempenho, isso tá atrapalhando na minha performance, isso tá atrapalhando na minha autoestima, na minha autoconfiança, vai impactar todas as áreas da tua vida negativamente, simplesmente porque você não quer mudar algo que tá te incomodando. Tá. Então, é o básico do básico, assim, é cabelo, barba, sabe? Tipo assim, é só tá bem alinhado, cara. Nada muito exagerado. Pra mulher também, tipo, uma maquiagenzinha, um hidratante, pentear o cabelo, é sempre tá bem arrumada esteticamente, tipo, principalmente quando a gente fala de rosto, tá? Nesse momento a gente não fala tanto de corpo, a gente fala mais de rosto. Tá. E quando eu falo disso, o pessoal acha que é tipo, não, porque eu tenho que passar uma maquiagem de night pra poder viver minha vida. Não é isso, sabe? É só pra você estar alinhado pra você se olhar no espelho e falar assim, gostei. Minimamente eu tô gostando do que eu tô vendo no espelho. Porque isso, novamente, pode atrapalhar o teu desempenho e é o quanto você se leva a sério, né? Quando a gente vai olhar mais profundamente na questão do autocuidado, se eu não me cuido é porque eu não me levo a sério o suficiente pra achar que eu deveria me cuidar. E a gente externaliza isso, né? A gente externaliza, a gente passa uma mensagem. Sim. Então, quando a gente fala de capital erótico, eu falei até ontem isso na palestra, enquanto eu tô aqui falando, é legal sempre vocês terem a mesma pergunta na cabeça de vocês durante o tempo inteiro, que é assim, qual que é a mensagem que eu quero passar no final das contas? Sim. Sabe? Porque, às vezes, as pessoas me perguntam muito isso, né? Tipo, Kátia, então que roupa que eu tenho que colocar? Que maquiagem que eu tenho que colocar? Só que vai depender tudo, no final das contas, de qual que é a imagem que você quer passar. Sim. Porque é completamente diferente dependendo dessa imagem. Então, quando a gente fala do autocuidado, a gente fala estritamente do autocuidado raiz mesmo, assim. E é muito mais fácil falar disso para mulheres do que para homens. Certo. Né? E eu falo isso porque durante, sei lá, um ano, 90% do meu público era masculino. Hoje em dia já é 50-50, 60-40, mas no começo era muito masculino. E é muito difícil ensinar pro homem isso, porque as mulheres já são ensinadas o autocuidado desde sempre. Eu ia até falar sobre isso, mas imaginei que tu ia complementar, né? Isso já é uma questão cultural já, né? Já é uma questão cultural da gente. Às vezes a mulher nem quer ter autocuidado. Só que ela é obrigada a ter esse autocuidado porque a gente, enfim, a gente sabe que tem que se cuidar, a gente sabe de tudo isso. E o homem, ele acha que ele consegue, tipo, balancear a falta de autocuidado com outras coisas. Então, o que eu vejo muito por aí é, tipo, eu não vou ter autocuidado porque se eu tenho dinheiro e tá suficiente. Tá tudo certo. Só que não é bem assim que funcionam as coisas, sabe? Se você tem dinheiro e não tem autocuidado, você vai atrair um tipo de pessoa que quer o teu dinheiro e não necessariamente que quer ter um tipo de relacionamento profissional ou qualquer outro gênero com você. No meu caso, é totalmente o inverso. Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho muito autocuidado. Em casa eu tô sempre alinhado, sempre arrumado e tal. Tô sempre tentando buscar atrair a garota. Tô sempre nessa lá. Eu ia fazer uma pergunta pra Kátia, mas assim, entendam do seguinte. Não tem nada a ver com relação homem-mulher. A Kátia veio aqui com namorado, né? Sim. Bonitão, simpático, gente boa pra caramba. Então a competição já... Zerada, gente, não existe. Zerada, então não é isso que eu tô perguntando. Mas assim, nesses primeiros 3 segundos, assim, deu pra ter uma impressão, por exemplo, ao meu respeito, assim, só de olhar da apresentação? Sempre dá. Sempre dá, assim, mesmo que não seja a nível consciente, isso a nível inconsciente é 100%. Falei esses dias em algum momento, não lembro quando é que foi, me perguntaram exatamente sobre isso. Tipo, Kátia, tem como eu me blindar contra o capital erótico e contra as primeiras impressões? Tipo, tem como eu, sabendo disso tudo que você tá me ensinando, escolher não ser refém disso? Porque o capital erótico é um mecanismo de persuasão, digamos assim, sabe? Então, tem como eu me blindar? Não tem como se blindar. Tem que lidar com isso, sabe? Porque em 3 segundos é inconsciente. Nossa aparência, nossa estética, nossa movimentação carrega simbolismos que estão no inconsciente coletivo. São coisas que ninguém nunca precisou ensinar pra gente, mas tá no nosso DNA, a gente sabe. A gente simplesmente sabe. Então, você nunca vai precisar estudar especificamente sobre linguagem corporal, fazer um curso, ler um livro, pra poder entender determinados movimentos de uma pessoa. Quando ela tá insegura, quando ela tá autoconfiante, você sabe. Então, quando uma pessoa entra em 3 segundos, e hoje em dia já existem estudos que provam que em 1 segundo uma pessoa já faz um julgamento seu. É só o tempo de você captar a imagem e levar pro seu cérebro. Pronto, já resolveu. Já resolveu. Então, você já consegue ter... É um preconceito? É um preconceito. Quer dizer que tá certo? Não. Quer dizer que não tá certo. Às vezes, nem sempre tá certo, né? Mas é uma impressão
inevitável. é uma impressão inevitável. Então, naqueles primeiros 3 segundos, uma pessoa já decidiu, por exemplo, se quer ter um negócio contigo. Ao mesmo tempo, a pessoa já decidiu se confia em você, se te dá credibilidade. O resto todo, ou é você provando pra ela que realmente merece aquela confiabilidade, aquela credibilidade, Sim. ou você tentando tirar dela uma primeira impressão que ela criou, às vezes negativamente sua, e você tentando provar pra ela, tipo, convencer ela de que ela merece a sua atenção, por exemplo. Tá. Ou de que você merece a atenção dela. Então, olha só. Vamos lá. Nessa primeira impressão, tu gostou do ambiente e vai voltar mais vezes? Com certeza, gente. Já fiquei sabendo aqui que a gente vai ser de casa. Ah, Vou boa. ficar o spoiler aí pra vocês. Porque senão, pegando o link do que tu falou, eu ia ficar os próximos minutos aí conversando contigo, tentando te convencer do que... como é que Não eu ia vai fazer precisar. pra tu voltar aqui. E aí, olha que interessante também, né? Por exemplo, como pessoas já tinham comentado de você e do ambiente comigo, eu já vim mais propícia a gostar do que Boa. a não gostar, porque Verdade. as pessoas me falaram super bem de vocês, e aí eu já vim com uma indicação, digamos assim, na cabeça. Então, até isso me influencia nas minhas primeiras impressões. Boa. Se alguém fala de mim ou de você pra mim, por exemplo, e fala positivamente, eu já vou mais aberta a ver qualidades positivas. Se alguém fala negativamente pra mim, eu já vou mais fechada a ver essas coisas Boa. positivas. Eu já vou chegar lá, tipo, com um certo receio, entendendo um pouco mais como é que as coisas funcionam, sabe? Boa. Eu vou chegar nisso depois contigo aí, porque aqui a gente é assim, ó, se as pessoas... a gente não veste um personagem mesmo, Sim. sabe? Aqui a gente trata a questão mesmo da autenticidade. Nós somos assim no nosso dia a dia. Sim. A gente tenta ser assim com as pessoas, né? Propiciar para elas um ambiente agradável, um espaço que elas se sintam bem. Pô, o pessoal aqui já é assim, o Anderson é assim, ó, aquele gatão ali é maravilhoso. Sabe? E aí eu não sei se tu queres falar sobre isso agora ou tu já queres entrar sobre os pilares ali do capital erótico. Não, O que eu ia, pode falar, o que eu ia depois a gente perguntar o que eu ia perguntar é assim, essa questão de trabalhar todos os pilares, né? Isso, a pessoa não tem que tomar cuidado com a questão da autenticidade, ela pode vir a perder a autenticidade ou não tem nada a ver uma coisa com a outra. Trabalhar o capital erótico não significa que eu vou perder a minha autenticidade. Eu sinto que isso é uma crença de é uma insegurança de muitas pessoas. Tipo, ai, Kátia, eu vou começar a me tornar uma pessoa mais autoconfiante, a trabalhar o meu capital erótico, e aí eu vou deixar de ser eu mesmo. Nunca é você deixar de ser você mesmo. Assim, cada pessoa tem uma personalidade, cada pessoa tem um jeito, cada pessoa tem um caráter ali, e tá tudo certo. Agora, muitas pessoas, a grande maioria, 99,9% das pessoas, acreditam que... por mais que eu tenha essa personalidade aqui, essa autenticidade, eu tenho que viver no menor nível dela. Então, assim, dentro da tua própria autenticidade, da tua própria personalidade, tem vários você. Você tem várias personagens, não personagens, mas assim, tem vários aspectos dentro de si mesmo, sabe? E a gente se permite, muitas vezes, viver no aspecto de mais baixa frequência, assim, sabe? Dentro de mim mesmo, porque na grande maioria das vezes é o que é mais confortável pra mim. Então, é mais confortável pra mim porque dá menos trabalho, porque eu não tenho que estudar tanto, eu não preciso ter tanto conhecimento, eu não preciso me relacionar com as pessoas. Então eu fico ali no meu cantinho, vivendo minha vida e usando muitas das vezes uma desculpa de que eu tô sendo autêntico e que esse é o meu jeito. Só que mal sabia eu que o meu jeito também pode ser de outro jeito. Eu também posso usar a minha essência, a minha autenticidade pra me tornar a minha melhor versão. Então o capital erótico não tem nada a ver com você perder a sua autenticidade. É só você lapidar quem você já é. Boa. É você trazer a tua versão, para as pessoas e para você mesmo, a tua melhor versão. Boa. Sabe? Então não é, Kátia, eu odeio usar terno, agora eu vou ficar usando terno só porque ao ouvir alguém falar que eu tenho que usar terno. Não. Mas é você entender que a gente vai chegar nesse ponto. Alguns lugares pedem determinados contextos e aí você tem que estar adaptável dentro do contexto naquilo que você se sentir confortável. Sim. Até porque se você se sentir desconfortável com alguma coisa, isso vai refletir na tua linguagem corporal. Se refletir na tua linguagem corporal, você vai mais afastar as pessoas numa tentativa de agradá-las do que agradar elas porque você tá ali naquele ambiente criando um personagem. Entendi. Entendeu? E também é interessante isso que tu falou, assim, ó, no seguinte sentido, não dá também para saber quem eu realmente sou. Sim. E o que realmente é autêntico ou não para mim, sem experimentar algumas coisas, né? Sim. Sem elevar essa frequência. Sim. Sem experimentar algumas coisas, eu não vou saber se aquilo é para mim, se não é para mim, se aquilo faz parte do meu mundo, se não faz parte do meu mundo, né? Se eu gosto, se eu não gosto, se eu nunca experimentei, nunca tentei, né? Eu já lidei com muitas pessoas que são aquelas pessoas que preferem ficar em casa, assim, mais tímidas, inseguras, sabe? Tipo, é o meu mundo, eu sou antissocial.
sabe? Tipo assim, eu Entendi. prefiro ficar no meu cantinho e tal, mas é exatamente isso que você falou, assim, são pessoas que em algum momento elas foram denominadas como tímidas. Alguém falou pra ela, às vezes foi a mãe, às vezes foi o pai, às vezes foi um amigo, alguém falou que ela era tímida, ou ela viu em algum lugar. E ela internalizou isso na cabeça dela, tipo, eu sou tímida. Se eu sou tímida, uma pessoa tímida tem um determinado tipo de comportamento, que é um comportamento de ser mais retraído, de ficar mais na minha. Às vezes a pessoa não é nada daquilo, só que como ela ouviu alguém falar que ela era daquela forma, ela age daquele jeito numa expectativa de cumprir com aquilo que as pessoas acham dela. Sim. Só que mal sabe ela que, pô, exatamente o que você falou. Pra eu saber o que eu não gosto, na grande maioria das vezes eu tenho que experimentar. E você nunca é uma pessoa tímida, raríssimas vezes você é alguma coisa. Sim. Na grande maioria das vezes você está de algum jeito naquele momento, naquela fase da tua vida, sabe? Então, quando eu falo que eu sou alguma coisa, eu coloco numa caixinha, tipo, eu sou isso aqui, eu nasci desse jeito, eu vou morrer desse jeito e ninguém vai me mudar. Sim. Eu costumo falar isso até em conteúdo, assim. Muita gente hoje me contraria na internet, assim, quando viraliza alguma coisa e tal. E eu sempre gosto de debater com pessoas que não concordam com o que eu tô falando, porque se em algum momento ela me mostrar um argumento plausível que eu vou olhar e falar assim, cara, realmente você tá certa? Sim. Eu não tenho o menor problema em mudar de opinião. Boa, Então é exatamente isso, sabe? Eu também sou assim, também tenho muito disso, assim, de conversar. Eu até, é engraçado isso que você tá falando, porque assim, quando as pessoas às vezes, tu sabe te definir? Daí eu sempre falo, pô, eu sou uma pessoa tímida, discreta. Daí quando eu falo tímido, a pessoa olha pra mim e fala, sim, como? Então tu é o tímido que mais comunica, que eu conheço, que eu falo bastante, né? Eu desenrolo assim, vou trocando ideia. Então tu é a pessoa tímida que mais fala que eu conheço. Sim. Então tem um pouco disso, de como a gente se enxerga, Sim. né? E de como talvez a gente realmente é. Ou pode vir a ser, ou como a gente está, né? Sim. Naquele momento. E agora, eu acho que aquele pessoal lá está muito curioso pra gente começar a falar dos pilares do capital erótico. Massa. Então, como a gente estava falando, o primeiro pilar é aquilo que a gente falou, né? Que a gente citou, da beleza, do autocuidado e tudo mais. Depois a gente vai pro pilar, segundo pilar, que é o que a gente chama de atratividade sexual, que não tem nada a ver com sexo, fiquem em paz. Tem a ver com a nossa linguagem corporal. Tá. Então, como eu estava te falando, a linguagem corporal ela carrega muito simbolismo. Assim, a nossa movimentação tem muito simbolismo do inconsciente coletivo. Então, quando o capital erótico traz a questão da atratividade sexual e da movimentação da nossa linguagem não verbal, e ela fala que pessoas que têm uma melhor consciência corporal são pessoas mais atraentes, é porque, por exemplo, às vezes a pessoa não é bonita, às vezes a pessoa não tem a melhor vestimenta do mundo, mas o jeito da pessoa traz um encanto. Então é aquele tipo de pessoa que você olha, você de maneira racional vê que a pessoa não é bonita, vê que ela não tá super bem vestida, só que ela tem alguma coisa. E você olha e você fala assim, cara, eu não sei o que essa pessoa tem, ela só tem alguma coisa, tipo, ela é receptiva, ela tá sorrindo, ela me olha no olho, ela conversa comigo, tipo, é gente boa, assim, sabe? Às vezes ela nem abriu a boca, mas você foi com a cara dela. Sim. E é essa movimentação aberta, essa linguagem corporal aberta, de estar sorrindo, de estar se movimentando de uma forma que não causa um certo incômodo no outro. Então, a pessoa que está captando essa mensagem, a nível inconsciente, ela percebe que você não é um risco para ela. Isso faz com que a gente se torne pessoas mais atraentes. Tá. Que eu sempre dou o exemplo do galã feio de novela, assim, sabe? Tipo, aquela pessoa da novela que o cara não é bonito ou a mulher não é bonita, só que todo o contexto em volta da pessoa, a forma como ela age, a forma como ela se comporta, faz com que as pessoas comecem a achar ela bonita. Só que, esteticamente falando, não é uma pessoa bonita. Então, o capital erótico é isso, assim. Ele bate muito na tecla também desse ser o pilar mais difícil de você desenvolver. É o mais raro, por isso que é o mais difícil, por isso que é o mais raro, porque para você ter consciência corporal é um pouco complicado. Você tem que trazer para tua consciência sempre, assim, tipo, é um trabalho tanto de crenças quanto de movimentação. Então, pessoas inseguras, por exemplo, eu já tenho que sair de casa sabendo que eu vou ter que mudar um drivezinho na minha cabeça, tipo, tá, eu sou inseguro, eu sei que em determinadas áreas da vida eu sou inseguro, mas eu vou ter que fingir que eu não estou inseguro, é aquele famoso fake until you make it, né? Tipo, eu vou fingir até eu me tornar. Certo. Vou fingir durante um período de tempo, porque eu sei que naquele ambiente, eu ter uma postura mais autoconfiante vai me trazer mais retorno. Sim. Tanto pra mim, quanto pras outras pessoas. Quem não quer se sentir mais autoconfiante, né? Então, quando a gente fala de linguagem corporal, a gente fala de eu entender que eu mereço ocupar o espaço que eu tô ocupando. Certo. É eu não ficar chegar num ambiente e ficar, tipo, num cantinho, assim, porque eu tenho medo do que as pessoas, da maneira que as pessoas vão me enxergar, sabe? Cara, a partir do momento que eu entrei no lugar, eu vou acreditar que eu sou dono daquele lugar, mesmo que eu não seja. Tá. E trazendo um pouco assim para a questão dos negócios, né? É muito interessante, então, que a pessoa possa ter essa postura, mas o conteúdo em si tem que existir, né? Não adianta ter toda uma postura, toda uma linguagem corporal,
ou uma coisa tá ligada à outra. Ou seja, se a pessoa já tem pouco conteúdo, ela não vai conseguir externalizar isso e mostrar essa confiança, ou não tem nada a ver? Tipo, tem gente que sabe muito pouco, mas é confiante, é eloquente na fala. Tem os dois casos, né? Tem pessoas que, quando elas estão inseguras na própria fala e na comunicação verbal, isso impacta diretamente a comunicação não verbal. E daí, se elas têm pouco conteúdo, estão despreparadas, alguma coisa do gênero, isso vai refletir, vai deixar elas com uma postura mais insegura. Mas também existe o caso de pessoas que são muito manipuladoras e que a gente vê a rodo por aí hoje, que são pessoas que são muito carismáticas, mas pessoas que têm uma linguagem corporal muito boa, só que o conteúdo delas não é nada, né? Então, hoje, principalmente na internet, a gente vê muitas pessoas falando mais do mesmo. Então, assim, pega uma frasezinha clichê, fala de um jeito, uma entonação muito massa, fala de um jeito muito, tipo, passando confiança para as outras pessoas, e isso se torna uma verdade. Sim. Então, a gente vê pessoas hoje em dia, infelizmente, mas isso vai ter em qualquer lugar, com pouquíssimo conhecimento, com pouquíssima técnica, enfim, tudo isso, mas que na hora de falar a pessoa é muito boa. Então, ela se porta de uma maneira muito autoconfiante e faz com que as outras pessoas acabem acreditando naquilo. Certo. Só que daí eu parto do princípio de que em algum momento isso vai cair por terra, assim. Em algum momento, no primeiro enfrentamento que ela sofrer, ou no primeiro, não é nem enfrentamento, mas um debate que ela tiver com alguém, essa pessoa não vai conseguir sustentar aquilo porque ela não tem argumentação, não tem conteúdo suficiente. Então, cabe a gente também, do outro lado, não ser tão inocente assim, né, cara? Tipo, eu vi que a pessoa é muito autoconfiante, então eu tenho que ver a congruência da comunicação verbal dela com a comunicação não verbal. Sim. Eu tenho que ver se realmente tudo que essa pessoa fala, ela faz, e vice-versa, né? Porque esse pessoal com pouco conteúdo, e isso às vezes, isso até me preocupa um pouco na internet, assim, porque, ou seja, eu vou falar da área jurídica, né, que é a minha área, por exemplo. Eu consigo imediatamente identificar o cara que realmente tem muito conteúdo e que consegue externalizar ele, né, assim como o cara que tem conteúdo e às vezes ele só não consegue expressar, mas ele tem, sabe que ele tem que estar ali, né. E aquele cara que realmente tem pouco conteúdo, mas ele consegue se expressar muito bem. Ou seja, mas a galera que tá ali tem conhecimento técnico sabe que ele não é aquelas coisas todas. Mas às vezes ele não quer me atingir. Não é a ideia dele é atingir um público que tem pouco conhecimento. Né? Então a eloquência dele convence aquela galera de modo... Eu não queria entrar, nem vou entrar nisso, né? Porque a política tem muito disso também, né? Muito político aí... O que os políticos mais sabem, eles passam por aulas, inclusive, por mentorias e consultorias disso que a gente tá falando. Não é propriamente de capital erótico, mas é de tudo que a gente tá falando. As pessoas ensinam eles na hora que eles vão dar um discurso, por exemplo. Pode continuar. Principalmente linguagem não verbal. E eu sei disso não só porque passa nos filmes, não só porque a gente tem os contatos, tipo, backstage, mas porque várias e várias pessoas já vieram me procurar por mentoria e tudo mais, porque falaram pra mim que tava entrando no ramo da política, sabem que isso é importante, sabe? Sim, essa questão, né? E aí, o que eu sempre falo, né? O capital erótico, ele é tão importante, eu bato tanto na tecla, porque ele é o primeiro passo pra você se conectar e pra você ter qualquer tipo de autoridade, seja no pessoalmente ou seja nas redes sociais. Então, ele é importante porque sem ele, o resto não existe. Sabe? Então, se eu não conseguir gerar o primeiro passo, que é a atração, seja a atração de clientes ou a atração de autoridade, enfim, qualquer coisa, eu preciso desse primeiro passo, porque senão eu não consigo nem ter a conversa depois. Só que são sempre 3 passos que precisa existir para que exista uma construção de autoridade e construção de relação interpessoal com outras pessoas. Então, assim, é a atração, que tem por base o capital erótico. Depois da atração vem a conexão, que é o momento da minha fala, o momento onde eu mostro, de fato, todo o meu conteúdo, tudo que eu tenho para oferecer para as outras pessoas, que não dá pra gente negligenciar isso. E por último, tem o diferencial. Então, não adianta nada também eu ter atração, eu atrair a atenção das pessoas, por exemplo, eu ter conteúdo, só que na hora de eu mostrar o meu diferencial, eu só fico repetindo frase pronta que eu vejo na internet, porque eu não tenho embasamento, eu não tenho um diferencial, tipo, e aí fica todo mundo igual, falando sobre as mesmas coisas, que infelizmente a gente vê muito isso também por aí, sabe? Então, no meu exemplo, por exemplo, o diferencial é o capital erótico. Eu posso falar de relações interpessoais, de posicionamento, de tudo, mas sempre tendo por base que a minha metodologia é o capital erótico. Quem me procurar sabe que em algum momento não vai aprender só sobre isso, mas vai aprender sobre isso também. Então, hoje em dia, isso é muito importante. É entender que o primeiro passo precisa existir, da atração, mas que também não dá pra gente negligenciar o resto. Kati, essa atratividade e a sexualidade aí no capital erótico, elas estão ligadas? Cada uma é um tópico ou, na verdade, é uma coisa só? Eu te pergunto até isso porque, assim, existem algumas teorias aí que falam na questão da energia da sexualidade, mas não voltada para transar, para sexo. Fala, olha, a energia sexual é uma energia que movimenta o mundo. Se tu canalizar essa energia para o teu negócio, para tua vida e tal, né?
tu tende a ter muito mais sucesso. Sim. Tem a ver, vocês também trabalham essa questão? Tá Cara, dentro? eu diria que essa questão de você canalizar a tua energia sexual tem a ver com o capital erótico por si só, sabe? Com a teoria inteira do capital erótico, da questão do desejo. Então, tipo, eu vou canalizar o meu desejo na minha vida, ao invés de no sexo, eu vou canalizar essa energia do desejo, essa energia sexual na minha vida pra fazer as coisas acontecerem, porque a gente sabe que é o que movimenta, né? Porque tá diretamente relacionado com essa energia, tá diretamente relacionado com o desejo. Então, como o desejo é uma coisa de, eu não simplesmente quero fazer com que isso aconteça. Eu desejo que isso aconteça. É uma coisa muito mais forte do que simplesmente querer. Então, se eu canalizo tudo isso estrategicamente para alguma área da minha vida, isso vai acontecer. Mas aí eu diria que é como se fosse capital erótico em ação. Assim. A atratividade sexual é quando a gente fala 100% de linguagem não verbal. Então, eu diria que é só um pilar, né? Boa. Dessa energia inteira. Vamos passar para outro pilar, então? Vamos. Então, vamos. O terceiro pilar, a gente fala de atratividade social, que é quando a gente fala diretamente de pessoas carismáticas. Então, é onde entra a questão do carisma, que é quando a gente vê que essas pessoas, novamente, né, cara, elas têm alguma coisa, elas conseguem se conectar com todo mundo, às vezes elas nem têm tanto conteúdo assim, mas elas conseguem se conectar. São aquelas pessoas muito bem relacionadas, que fazem networking muito fácil. E essas pessoas, o que é atratividade social? Nada mais é do que, por exemplo, né, a gente está conversando aqui. E daí tem algumas pessoas em volta, supondo que a gente está num ambiente onde tem várias pessoas. Tem outras pessoas em volta da gente. E você tá tendo uma reação muito positiva a mim. Então você tá rindo, igual a gente tá aqui agora. Tipo assim, a gente tá tranquilo, tá numa linguagem corporal de boa, tá rindo, tá olhando no olho. As pessoas que estão em volta da gente, elas não fazem a menor ideia do que eu tô falando pra você. Certo. Mas só pelo fato de você tá tendo uma reação positiva a mim, elas vão querer vir pra perto da gente pra conversar junto. E aí é quando a gente vê nos movimentos, nos ambientes de networking, aquela movimentação que de repente você tá conversando com uma pessoa, você olha pra trás, tem 10 pessoas em volta de você, você fala assim, cara, o que aconteceu? Eu tava conversando com uma pessoa e eu tava tão envolvida na conversa que eu nem vi que essas outras pessoas chegaram aqui perto. E isso acontece com essas pessoas carismáticas e é a atratividade social que a gente vê acontecendo com pessoas que são muito influentes, porque essas pessoas, elas se importam muito mais com a reação que a outra pessoa tá tendo do que com a minha própria fala. Entendi. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que tem o pilar da atratividade social bem desenvolvido, eu vou me importar muito mais com a reação que você está tendo a mim, a tua linguagem corporal, se você está gostando da conversa, se você não está gostando, se você está confortável, se você está desconfortável. E eu vou mover estratégias para, caso você não esteja confortável, te deixar mais confortável. Certo. Muito mais do que o que está saindo da minha boca. São pessoas que sabem escutar, são pessoas que têm empatia pelo outro, são essas pessoas que, de alguma forma, passam a mensagem de que eu me importo com o outro. Sim. E isso, a nível inconsciente, vai para as outras pessoas que não tem nada a ver com a nossa relação. Entendi. Então, a partir de hoje, sempre que eu estiver conversando com uma pessoa, eu entender que, por mais que a minha comunicação esteja eu para você, tem várias outras pessoas aqui que poderiam ser possíveis parceiros, que poderiam ser possíveis amigos, que poderiam ser possíveis qualquer coisa. Só que, às vezes, pela reação negativa que você tá tendo a mim, ou não negativa, mas você tá com uma cara fechada, você tá, tipo, às vezes você tá só prestando atenção, mas se você não tá, tipo, com uma linguagem corporal aberta, essas pessoas não vão sentir essa vontade de vir conversar com a gente. Sim. Porque o que acontece, né, quando a gente fala de comportamento humano, de cérebro por si só, quando eu consigo gerar isso em você, isso gera para essas pessoas um sentimento de pertencimento. Então, se elas veem uma coisa muito boa acontecendo, como o ser humano tem necessidade de pertencimento, ele automaticamente fala assim, cara, eu quero pertencer. Eu não quero me sentir excluído. E aí gera o que a gente chama do gatilho da aprovação social. Eu já fui pré-aprovada por você. Sim. Então, isso diminui o risco de alguma pessoa, se ela vier falar comigo. Ela sabe que eu não vou ser chata, sabe que eu não vou ser inconveniente, simplesmente porque você já me pré-aprovou. E levando isso para a rede social, assim, né, de uma maneira ampla, tu acha que existe esse tipo de comportamento quando a pessoa olha, por exemplo, a Kat, o Instagram dela, 100 mil pessoas lá, né? Tu acha que isso externa esse tipo de coisa? Tipo, olha, ou seja, se ela está sendo seguida por 100 mil pessoas é porque ela é interessante, o conteúdo lá é algo que a gente pode consumir e tal, as outras pessoas, o efeito manada também, as pessoas estão indo lá e tal, né? Isso também... Na rede social, isso seria o reflexo disso. Assim, exatamente. Na rede social, isso se reflete de 3 formas. Isso se reflete tanto em quantidade de seguidor, o que é uma pena, assim, porque, tipo assim, tem muita gente muito boa com poucos seguidores, mas, assim, em algum momento a gente sabe que os seguidores, eles importam pra quem tá começando a te seguir, sabe? Você é visto como mais autoridade por causa disso, e aí gera o efeito manada, que gera toda a aprovação social. Então, se reflete dessa forma. Se reflete também com depoimento. Então, você vai ver muitos produtores de conteúdo postando muito depoimento
depoimento de pessoas que já foram transformadas pela metodologia justamente por causa disso. Porque a gente é assessorado para postar depoimentos. Porque a gente sabe que a partir do momento que eu posto depoimentos de uma pessoa falando que, sei lá, tava com depressão, conheceu meu conteúdo e saiu da depressão, ou uma pessoa que tava falida, conheceu meu conteúdo e agora tá ganhando dinheiro, as outras pessoas olham para aquilo, tipo assim, cara, que legal. Outras pessoas já foram transformadas pelo conteúdo da Kátia, então não é um risco o conteúdo da Kátia. Eu sei que não é só mais um charlatanismo, sabe? Por exemplo, eu sei que valida funciona. Mais, né? Valida muito mais. Então essa é a segunda forma, que isso também acontece na rede social. E a terceira forma é em questão de, mais relacionada à autoridade, que também é a minha aprovação social. Por exemplo, quando alguém desconhecido vai lá e posta uma foto comigo, por exemplo. Ou quando eu posto uma foto, vou usar meu exemplo, eu posto uma foto com uma pessoa que tem mais autoridade do que eu, mas não numa foto tipo, eu sou fã, mas numa coisa tipo, eu sou amigo dessa pessoa. A gente se relaciona, a gente é parceiro de negócio. Quando a gente consegue trazer isso, a gente traz o que a gente chama de autoridade transferida, que é quando eu pego a autoridade de uma pessoa, acabo transferindo pra mim, e aquela pessoa, por ser mais conhecida do que eu, as pessoas olham pra ela e falam assim, pô, se ela tá andando com a Kátia, é porque a Kátia tem alguma coisa pra oferecer. Sim. Então isso também acontece na rede social. Então vai acontecer, né, Anderson? Porque se a Kátia Bartz está no Que Confusão, é porque é aquela coisa que eu falo pra vocês. Ela é hypada, ela está no podcast mais hypado da internet. Sem dúvida nenhuma. Validou, né, Anderson? Validou aqui o Que Confusão, né? Anderson, pra eu falar, tá bom. O Anderson tá dizendo, te inscreve no canal, dá o teu like, compartilha com os amigos e conta que a Kátia está no Que Confusão. Kátia, vamos pro próximo ali. Eu não sei se aí a gente tá... Eu tô deixando tu seguir o... Né, estamos chegando no finalzinho quase, ó. Tô deixando tu seguir, mas aí, claro, depois a gente entra... A gente entra em outras questões depois a gente também. Entra numa coisa que a gente faz aqui, que é o momento Que Confusão. É verdade, é a hora do vamos ver. Aí é a hora que a gente se diverte bastante. Também. Também. O quarto pilar é quando a gente fala do dinamismo. Então, quando a gente fala de dinamismo, minha mão tá coçando, hein? É dinheiro isso aqui. Boa! Né? É isso aí. Esse vídeo vai bombar. A monetização, é coisa ali. O dinamismo, ele é dividido em dois. Então, a primeira parte do dinamismo é você ter um corpo dinâmico. Pessoas que, de forma muito breve, pessoas que fazem exercício físico são levadas mais a sério. Tá. Simples assim. Não importa o exercício que você faça. Você pode passar o dia inteiro na academia, você pode fazer surf, você pode fazer canoa, você pode fazer boxe, você pode fazer qualquer coisa. Tá. Desde que você faça algum exercício, alguma coisa que coloque o seu corpo em movimento. Porque pessoas que fazem exercício físico, qual que é a mensagem que eu passo pro outro? Além de passar a mensagem de que eu me levo mais a sério, porque eu cuido do meu corpo e tudo isso, não só esteticamente, mas assim, eu passo essa mensagem. Mas além de tudo isso, pessoas que fazem exercício físico são mais comprometidas e têm mais autodisciplina. A gente sabe que para fazer um exercício físico é complicado. Eu e o Naldo, a gente tá aqui esse final de semana, a gente tá sofrendo porque a gente não consegue 5 minutos para ir pra academia. E é uma coisa que tira a gente um pouco do sério, a gente fica mais estressado, sabe? Porque faz parte da nossa da rotina, né? rotina. Eu entendo, acontece comigo também. Então, pessoas que fazem exercício físico, que colocam o seu corpo em movimento, elas estão acostumadas com a autodisciplina. Se é uma pessoa que está acostumada com a alta performance, com a autodisciplina, automaticamente eu entendo que, cara, eu me sinto muito mais confortável de fazer uma sociedade com uma pessoa dessa. Eu me sinto muito mais confortável de contratar uma pessoa dessa. Eu me sinto muito mais confortável de me relacionar até a nível afetivo com uma pessoa dessa. Certo. Porque eu sei que é uma pessoa que já tem a autodisciplina instaurada na vida dela. Sim. Pode ser que não seja verdade. Como tudo na vida, pode ser que ela tenha só autodisciplina pros treinos e em outras áreas da vida dela ela não vai ter nada de autodisciplina. Só que só o fato de eu saber que isso tá instaurado na vida dela, eu vou fazer uma correlação de que, se ela tem isso já com os treinos e com o exercício físico, a probabilidade percentual dela ter isso em outras áreas da vida dela é muito maior. Sim. Então, quando a gente fala de dinamismo, a gente fala dessa parte que bate na estética, mas bate também na mensagem que eu tô passando. E a gente fala na segunda parte do dinamismo, que seria na parte de você ter uma vida dinâmica. Então, pessoas que têm uma vida interessante são mais atraentes. Certo. Se a gente saísse na rua aí pra poder fazer uma pesquisa, tipo, o que é atração pra você? O que é uma pessoa atraente pra você? Eu diria que 99% das pessoas falariam da beleza, falariam, mas falariam também do estilo de vida. Sim. Porque o teu estilo de vida diz muito sobre você. Então, o que você faz durante o seu dia, se você lê, se você estuda, se você trabalha, se você faz um exercício, se você sai com os amigos, tudo isso diz muito, muito, muito sobre você. Certo. Então, você não pode ter um estilo de vida monótono, por exemplo. Ninguém quer se relacionar com uma pessoa, nem ter na própria empresa uma pessoa que passa o dia inteiro trabalhando, pô. Sim. Uma pessoa que passa o dia inteiro fazendo uma coisa só. Eu passo o dia inteiro assistindo Netflix. Cara, tem alguma coisa errada. Uma pessoa que minimamente não busca
por alimentar as outras áreas da vida, sabe? Certo. Então, quando a gente fala do capital erótico desse pilar, a gente fala dessas duas áreas de dinamismo. Tanto ter o dinamismo no meu corpo, quanto ter o dinamismo na minha vida. Tá? Mas aí, assim, essa é uma questão, assim, tentando trabalhar até questões estatísticas, né? Porque, por exemplo, pode acontecer o encaixe, né? Pode ser duas pessoas que fazem poucas coisas da vida. Tipo, a gente gosta disso, trabalho, casa e tal. E talvez para elas aquilo é uma rotina que faz bem, coloca elas numa zona de conforto, vamos dizer assim. Se são pessoas, é lógico, assim, aqui a gente tá falando capital erótico, a gente fala de pessoas que estão no processo de evolução para faturar mais, para ter relacionamentos melhores e tudo mais, e para eu conseguir me conectar com pessoas que estão aonde eu quero estar, sabe? Entendi. Então, tipo assim, é lógico que se é uma pessoa que tá na zona de conforto, uma pessoa que vive na mediocridade, não na mediocridade no sentido negativo da palavra, mas no sentido, tipo, nota 5, sabe? Uma pessoa que tá ali confortável na vida que ela tá tendo hoje, não busca evolução, ela vai querer uma pessoa que tá ali na mesma coisa que ela. Por mais que ela admire muito outras pessoas que estão em níveis acima, talvez pra ela é algo muito inalcançável. Ela olha pra aquela pessoa e fala assim, essa pessoa nunca vai ter interesse por mim. Então eu vou continuar aqui porque é muito mais fácil eu me relacionar com uma pessoa que tá no mesmo nível do que eu melhorar pra me relacionar com uma pessoa que tá num nível mais alto. Então é tudo questão de mentalidade, assim. Tem pessoas que vão ficar pra sempre ali e aí vão se relacionar com as pessoas que pensam da mesma forma ali na zona de conforto. E tem pessoas que estão na zona de conforto, mas que admiram pessoas que estão fora da zona de conforto e vão correr atrás de sair disso também, né? Sim. Tu sabe que isso já aconteceu comigo em situações anteriores, assim, do tipo, eu sempre fui uma pessoa que procurei me cuidar fisicamente, né? Mas para questão de saúde mesmo, né? E a pessoa às vezes comentava, tipo, por que tu se cuida? Pra ter atração de outras mulheres? Eu dizia, não, eu só me cuido porque eu gosto de mim, porque eu quero ser a minha melhor versão, né? Isso não quer dizer que eu tô sendo a minha melhor versão pra procurar mulheres, entendeu? Não é isso, eu só quero ser a minha melhor versão, né? A gente vê várias problemáticas, principalmente de relacionamento, né? Muitas problemáticas, assim. Eu já vi amigas falando pra mim, eu já vi vídeos também no TikTok, no Instagram e por aí vai, de mulheres falando assim, tipo, não, porque eu quero que meu namorado fique gordo mesmo, eu quero que meu namorado se vista mal, eu quero que meu namorado, tipo, seja a pior versão dele, porque eu amo ele na pior versão dele também, e já que eu amo ele na pior versão dele, pra mim não vai fazer diferença, eu só quero que outras mulheres não sintam atração por ele. O que é uma problemática muito grande, né, cara? Porque no final das contas, eu quero mesmo que a pessoa olhe pra pessoa que tá do meu lado e fala assim, nossa, que cara foda, sabe? Porque se tá com a Kátia é porque é um cara foda. Se tá com você é porque é uma mulher foda, sabe? Então eu quero que outras pessoas tenham admiração por ele, porque eu sei que meu namorado, que a minha namorada vai me respeitar, então tá tudo certo. Então isso é muito problemático, né? Quando a pessoa que tá do seu lado te trava, isso já aconteceu comigo também, te trava a ser a sua melhor versão, simplesmente, não só por essa questão de possessão, mas porque ela não quer se tornar a melhor versão dela. Então ela quer que você fique ali, tipo, no mesmo nível, né? Só o ego dela ali falando, né, da questão do relacionamento, porque daí te afasta, te leva daí pra essa vida... Vou usar o termo medíocre aí, mas não... Relaxa, deixa a pessoa ser feliz, deixa ela ser sua melhor versão, né? As pessoas nas suas melhores versões, elas são mais felizes, né? Nossa, muito mais. Você tá do lado de uma pessoa, você quer que ela esteja feliz, né? Entendeu? No final das contas. Cara, isso é muito doido, né? Assim, e esse negócio de se tornar a melhor versão e de tu acreditar também nisso, né? Já teve situações também comigo de a pessoa... a tua namorada tá contigo porque porque tu pode oferecer isso. E de eu chegar e de eu acreditar piamente nisso, de dizer, não, na verdade a pessoa não tá comigo por causa dessa questão material, ou isso que tu estás falando de outras coisas, sei lá, de o status que tu imagina que tenha. Não, a pessoa tá comigo porque eu sou legal, pô. Porque eu sou a minha melhor versão, porque eu sou uma companhia agradável. Pelo menos é isso que a gente... Né? É isso que me parece. Porque tudo isso que tu tá imaginando que eu tenho para oferecer, eu não tenho. O que agrada isso. Exatamente, o que agrada a ela são as outras coisas que eu tenho certeza que eu tenho para oferecer. Sabe? Exatamente. Então, se você aí tá com uma pessoa que tá te colocando para baixo, não deixa você sua melhor versão, termina. Esse corte aí, pronto. Esse só aí. Isso, curto e grosso. Que rios, hein? A Kátia é gente boa demais. Ainda entrega pra gente. Olha o conteúdo que ela entrega. Bombando esse nosso Instagram depois com esses cortes aí. O próximo. Qual é o nosso último, pra gente encerrar, não poderia deixar de ser mais polêmica quando a gente fala de apresentação, que é roupa. Então, cara,
Roupa é uma questão e sempre vai ser uma questão. Eu, como boa carioca que sou, não sou de São Paulo, sou do Rio. Certo. E como boa carioca que sou, sempre normalizei coisas que pessoas de cidade litorânea normalizam, né? Igual eu imagino que aqui em Floripa aconteça o mesmo. Tipo, Exato. pra mim, eu ia pra praia todo dia, porque eu acordava às 5 da manhã pra fazer canoa havaiana. E quando eu ia pra praia, eu ficava na praia, passava o dia inteiro na praia e tal, curtia depois de fazer o exercício, ia pra academia de biquíni, depois de ir pra academia de biquíni eu voltava pra praia, ficava mais um tempo na praia, porque eu já trabalhava com internet. Sim. E nesse de vai e vem, às vezes uma amiga minha me chamava pra ir almoçar, e aí eu ia do jeito que eu tava mesmo, tipo biquíni, shortinho, chinelo e tal. Às vezes alguém me chamava pra ir no shopping, eu ia daquele jeito. E na minha cabeça, como boa carioca, sempre fez muito sentido isso, assim, sabe? Na época. E eu normalizava aquilo, eu via que algumas pessoas, assim, olhavam e tal, tipo, cara... Sabe? Via que eu tinha alguma coisa meio diferente ali. Mas pra mim tava tudo certo, assim. Eu não via como um problema porque era o meu estilo de vida. Eu tinha muito aquele discurso de que, cara, ninguém paga minhas contas. Se ninguém paga minhas contas, pode falar o que falar, sabe? Eu vou continuar vivendo minha vida. Só que daí eu comecei a entender a problemática, assim. Quando eu trouxe o capital erótico pra minha vida, eu entendi que por mais que as pessoas não paguem a minha conta, quando eu mudo o drive mental de que por mais que eu não esteja num lugar só pra fazer negócios, pode acontecer de ter um negócio. Eu posso estar num café no shopping e, de repente, uma pessoa virar pra mim e falar assim, Kátia, gosto muito do seu conteúdo, a gente começar a conversar e virar um sócio, virar um parceiro de negócio, virar um cliente. Certo. Então, e às vezes virar um amigo também pode ser, sabe? Não só negócios. Então, não é que você tem que estar sempre pensando em negócio, mas a tua cabeça tem que estar entendendo que, cara, em algum momento pode acontecer. Se em algum momento pode acontecer, eu tenho que estar minimamente preparado para aquilo. Então, quando a gente fala de roupa, a gente fala sobre estar preparado. Certo. Não só estar preparado, mas estar adequado aos contextos e aos ambientes. Então, quando a gente falou daquela questão toda da autenticidade, não é que se você odeia terno, você vai ter que usar terno. Mas é você entender, cara, qual que é o máximo que eu posso fazer pra me sentir confortável dentro do desconforto que eu já sei que eu vou sentir um pouquinho, porque esse não é o meu normal, mas ainda assim eu vou estar confortável, ainda assim não vai estar indo contra um valor, ainda assim não vai estar indo contra um princípio. Então, por exemplo, sei lá, você vai num restaurante mais chiquezinho, assim, sabe? Entender que, cara, se eu tô nesse tipo de ambiente, se eu for de bermuda, chinelo e camisa de time, por exemplo, não só isso vai chamar a atenção das pessoas. Às vezes, lá em São Paulo, por exemplo, você nem vai entrar no restaurante, porque tem restaurante que tem dress code. Não só isso, mas você também vai se sentir desconfortável porque você vai olhar que todo mundo ali tá num padrão, e é o padrão que aquele contexto pede. E você, na intenção de se sentir confortável, então, tipo, bermuda, chinelo e camisa de time é o que me deixa confortável, na intenção de se sentir confortável, vai chegar naquele ambiente e vai se sentir desconfortável. Certo. Porque você vai ser o peixe fora d'água. Não o peixe fora d'água no sentido bom, mas no sentido ruim de, cara, as pessoas, elas se esforçaram pra estar ali, elas estão na sua melhor versão. Sim. Então, é como se dentro de você existisse o você de chinelo, bermuda e camisa de time, que tá tudo certo, tem ambientes que pedem isso. Existisse o você de calça jeans, de Vans e sei lá o quê, e existisse o você de social, existisse o você de terno. Isso tudo é você, sabe? Isso tudo tá dentro de você. Certo. Só que você, por sempre ter esse discurso, você que eu falo, não ele, tá, gente? Pelo amor de Deus, vocês estão aí. Ufa! Você, por sempre ter esse discurso de que as pessoas não pagam minha conta, eu não tenho obrigação de agradar ninguém, ou as pessoas têm que me aceitar do jeito que eu sou, eu tô sempre vivendo a minha pior versão, porque eu acho que é uma competição entre eu e aquelas pessoas, entre eu e a sociedade, entre eu e o sistema, sendo que não é nada disso, é só você olhar no espelho e falar assim, cara, de vez em quando eu mereço uma roupa melhor. De vez em quando eu mereço me olhar no espelho e ver que esse aqui não sou eu de todos os dias, porque eu me arrumei um pouquinho mais. Eu coloquei uma coisinha diferente, eu coloquei um relógio às vezes diferente. É só um detalhe, sabe? Que vai me deixar mais autoconfiante na hora que eu olho no espelho. Então, o problema hoje em dia, quando a gente fala de roupa, né, tanto pra homem quanto pra mulher, é que as pessoas acham que, tipo, a Kátia tá me obrigando a usar uma roupa de marca, a Kátia tá me obrigando a usar um terno, um salto, e ninguém obriga ninguém a nada, sabe? Mas eu tenho que partir do princípio de que as pessoas julgam. A partir do momento que as pessoas estão julgando a minha primeira opção, a minha primeira impressão, eu tenho duas opções. Ou eu saio do jeito que eu quero, e tá tudo certo, desde que eu arque com as consequências dos meus atos. Então, eu saí do jeito que eu quero, e um possível cliente estava ali e decidiu não fazer negócio comigo,
e depois ele me manda uma mensagem falando pra mim, olha, eu não fiz negócio com você porque eu não gostei do jeito que você tava apresentado, eu vou ter que lidar com isso, não vou poder xingar ele. Sim. Porque é uma consequência que pode acontecer. Certo. Ou eu posso entender que dentro de mim existem várias versões e que cada momento da minha vida, cada ambiente, cada fase, pede uma determinada versão, pede um determinado contexto. Certo. Muito pra senso de merecimento. Então, esse rios que eu falei pra você hoje, que eu acabei de postar e tava dando treta toda, era um rios do evento presencial que eu fiz lá em São Paulo, a última edição que a gente fez, que eu tava falando sobre capital erótico pra eles, e tava falando justamente nessa parte de vestimenta, que eu tava falando que roupa é muito mais do que você se vestir pros outros. Sim. Sabe? Roupa é muito mais você olhar no espelho, você se sentir autoconfiante com aquilo que você tá vendo, no sentido de que, cara, não adianta nada você se arrumar todo quando você sai, sendo que em casa você usa camisa rasgada, sabe? Tipo, camisa furada, roupa manchada. Você vai dormir com camisa de político. Sabe? Essas coisas assim que tá na raiz ali, tá no detalhe, sabe? Mas se eu me arrumo só pros outros, eu ainda não entendi nada sobre a apresentação e sobre o capital erótico. Sim. Se eu só faço as coisas pros outros, eu ainda não entendi o que eu tenho que fazer. Entendi. Sempre que eu penso assim, cara, eu me arrumo pros outros. E é aquela questão toda de, chega a visita na minha casa e tem o prato da visita, tem o talher da visita, só que quando eu tô em casa sozinho, eu não como naquele talher porque aquele é só da visita. Entendi. É a mesma coisa, assim, sabe? Eu só vou me arrumar quando eu vou sair. Não, quando você tá em casa, você não precisa estar maquiada, você não precisa estar de sapato social, você não precisa estar de terno e nada disso. Mas você precisa minimamente se olhar no espelho e falar assim, cara, tá, eu talvez não esteja na minha melhor versão, mas eu tô na versão que eu, tipo, a minha melhor versão pra hoje. Sim. É o máximo que eu posso fazer com o que eu tô hoje. Porque às vezes você nem tá afim, sabe? Tipo, às vezes você acorda, você tá doente, você nem tá afim de se arrumar. Só que, se você tirar um esforcinho ali, 30 minutos, e pra homem é até menos, né, cara? Só, tipo, 10 minutinhos pra você escolher uma roupa melhor, você vai performar melhor, você vai trabalhar melhor, você vai ter, tipo, teu desempenho vai ser melhor. Então, quando a gente fala de roupa, é basicamente isso, é entender de contexto e entender que é muito mais do que eu querer passar uma imagem pro outro só. É eu entender também que isso está relacionado diretamente com o meu senso de merecimento. Ô, Kate, mas essa questão da vestimenta em si, né? O Brasil é um país multicultural, né? Então, existem muitos trajes culturais também, né? E isso é um problema. Eu vou encontrar alguém para um negócio, mas, ou seja, eu tenho uma questão tradicional, né, da minha cultura e vou usar um traje vinculado, relacionado à minha cultura. Isso aí seria um problema? Não é um problema nessa questão? Cara, não é um problema. Eu acredito que a partir do momento que a pessoa vai fazer um negócio com você e ela sabe que você é de determinada cultura, ela não se surpreenderia de ver você com um traje da tua cultura, sabe? Boa. E até quando uma pessoa vê você pela uma primeira impressão e ela vê que você tá daquela forma, ela vai se aproximar de você se ela não tiver nenhum preconceito com aquilo, se ela não tiver nenhum problema com aquilo. Se ela tiver algum problema com aquilo, ela não vai nem se aproximar e é melhor que ela nem se aproxime, sabe? Porque vocês sabem que vocês nunca iam conseguir ter algum tipo de convívio, negócio, sociedade e tudo mais. Então, quando a gente fala de cultura sempre vai existir. Então, igual existe aqui, existe nos Estados Unidos, na Europa. Então, cada traje da sua cultura tem alguma... Dentro da cultura existem alguns rituais, algumas coisas específicas, né? Que as pessoas seguem determinados trajes. E aí, cara, tá tudo certo, tá de acordo com o contexto. Se a sua, sei lá, religião não te permite que você se vista de uma forma e você vive a sua religião, você siga a sua religião, sabe? Mas eu acredito que até dentro dessas culturas e dessas religiões existem determinados níveis de vestimenta que você consegue adaptar para poder ir para uma festa, para ir para uma reunião, para ir para um encontro, para ir para sair com os amigos, sabe? Certo. Mesmo uma pessoa que é de uma determinada cultura, assim, que segue isso afinco, eu acho que você consegue, assim, eu não tenho 100% de certeza, porque depende da cultura, né? Sim. Mas eu acredito que existem os níveis ali da vestimenta que você consegue adaptar, né? Tudo é adaptável. E existe, assim, tu acredita que tem isso, assim, por exemplo, existe um nível cultural não, existe um nível social, né? Vamos falar aí, se quiser criar uma hierarquia e tal, é que eu tenho um pouco de dificuldade para falar sobre isso, porque eu não concordo muito. Mas não vou entrar nesse mérito em si. Mas, por exemplo, assim, o Snoop Dogg, por exemplo. Ou numa reunião com o Snoop Dogg, né? O Snoop Dogg tá num nível social que ele pode ir de qualquer jeito? Cara, existem duas coisas. Existe o nível social financeiro e existe o personagem, né? Então, tipo assim, a partir do momento que... O Snoop Dogg é conhecido mundialmente. Sim. A partir do momento que você vai numa reunião com o Snoop Dogg, você não vai esperar que ele chegue de terno, né? Então, tipo assim, eu já tô indo pra uma reunião com aquela pessoa, eu já tô indo pra um show daquela pessoa, eu já vou conviver com aquela pessoa sabendo que ela é daquele jeito, que fuma maconha, que não sei o que, sabe? Então, tipo assim, sabendo que é aquela pessoa ali. Então, se eu não concordo com os valores, se eu não concordo com aquela pessoa, eu não vou nem me predispor a encontrar
estar com aquela pessoa, sabe? Entendi. Então, existem duas coisas, né? Existe quando você já é uma pessoa mundialmente famosa e tal, e você já é um personagem. Então, talvez ele seja daquele jeito, mas eu não conheço ele pessoalmente, tipo, de maneira pessoal, pra falar que às vezes ele nem é tanto daquele jeito, igual a gente imagina que ele seja, né? Então, existe sim isso. Existe também a outra coisa de ser uma pessoa que já tem um certo valor financeiro, assim. Quando a galera quer discutir muito comigo, assim, ele sempre, nessa questão da roupa, ele sempre fala assim pra mim, ai, Kátia, mas o Mark Zuckerberg, mas o Steve Jobs, mas não sei quem, o Elon Musk, eles estão sempre do mesmo jeito. É sempre sei lá, um tênis, um sapato, uma calça jeans ou uma calça preta, e principalmente o Steve Jobs tem aquela golinha alta preta e manga comprida preta, e você via ele desse jeito em todos os lugares, né? Em todas as reuniões, em tudo. Só que tem duas coisas. Primeiro, com a questão do Steve Jobs, ninguém sabe que ele pagou simplesmente o estilista mais caro pra fazer a blusa, tipo, modelada pra ele. Certo. Então, não é, novamente, sobre usar terno. É sobre tá do jeito certo no seu corpo, é sobre estar alinhado, é sobre passar a mensagem que você quer passar. Ele é um cara da tecnologia, pô. Então, pra ele não precisa estar de terno. Sim. Pra ele não fazia sentido. Ele tá com um moletom preto que foi feito no corpo dele, só de não ser um moletom já largado, ele tá passando a imagem que ele queria passar. Sim. Então, existe esse fator. E existe o fator também de, tipo assim, sei lá, muita gente fala pra mim, o Thiago Nigro às vezes vai palestrar, agora não mais, né? Que agora ele começou uma nova parte da vida dele. Mas às vezes ele ia palestrar de moletom. Cara, quando você chega num determinado nível da vida, que você olha pra tua vida e você fala assim, tô satisfeito. Se eu parasse de trabalhar agora, pra mim tá tudo bem, eu não preciso mais criar oportunidade, o que eu acho que é um certo pensamento limitante, independente se você ser um milionário ou um bilionário, eu acredito que é meio limitante, sabe? Mas chega um momento da vida que, de fato, você pode fazer o que você quiser. De fato, você pode se vestir do jeito que você quiser, porque você já tem uma autoridade, você é reconhecido, não mundialmente, mas você já é reconhecido, você já tem o dinheiro quase todo ou todo que você quer, então não é o capital erótico que vai te fazer, tipo assim, acabar com a minha credibilidade. Talvez atrapalhe, sim, porque você poderia estar sempre conquistando novos clientes e você não vai a partir do momento que você não se importa com isso. Só que eu costumo falar que o capital erótico é um mecanismo para você chegar no lugar onde você quer, sabe? Então ele vale muito a pena se você tá saindo daqui do ponto A e você quer chegar no ponto B para conquistar a tua vida dos sonhos. Tá. Aí sim, aí ele vai te levar para lá. Se você for inteligente, e se você levar isso em consideração, você continua aplicando o capital erótico mesmo quando você tiver a vida dos sonhos. Mas você tem a opção de deixar ele de lado. Porque a gente sabe que, querendo ou não, os resultados falam por si só, né? Digamos assim. Então as pessoas não vão... Quando você tem um nome, dinheiro e tudo mais, as pessoas não vão duvidar da tua capacidade simplesmente porque... você, tipo, não tá vestido do jeito que elas esperavam, sabe? A história dele por si só já conta, né? Exatamente. E essa questão do capital erótico, existe uma idade pra gente desenvolver esse capital erótico? Existe um ponto da vida, por exemplo, o adolescente lá já começa a desenvolver, ou isso lá na adolescência, naquele mundo deles ali não faz muito sentido ainda? Olha, eu acredito que quanto mais cedo, melhor, assim, sabe? Tipo, lógico, criança não, né, gente? Mas assim, ali nos seus 15 anos, você começar a desenvolver, talvez, essa consciência, é muito bom. Hoje em dia, a gente vê pessoas cada vez mais novas tendo mais sucesso, né? Certo. Então, a garotada hoje em dia, principalmente com marketing digital, tudo isso tá fazendo muito sucesso. Eu acredito que se essa mensagem chegar para essas pessoas novas, quanto mais novo você puder começar, melhor. Mas não, eu diria que é, tipo, o público-alvo do capital erótico, sabe? O mais importante é quando você começa, de fato, a tua vida profissional. Então, eu diria ali dos seus 18 anos até você conquistar a vida que você quer. Ali, talvez, nos 18 anos, você ainda é meio adolescente, né? Ali ainda tá fazendo a vida. É legal você já começar a ter essa consciência para construir as tuas próprias oportunidades, para atrair as pessoas certas pra tua vida, sabe? Então, não existe uma idade máxima, por exemplo, ou uma idade mínima, mas o ideal seria começar ali nos seus 18 anos, talvez, que é onde você entra geralmente no mercado de trabalho, né? Certo. Geralmente não, que hoje em dia o pessoal tá entrando no mercado de trabalho com 30, né? Mas tipo assim, antigamente era assim. Antigamente entrava cedo, né? Ai, meu Deus do céu. Será que essa... Aí depois, né? Aí depois tu não queres polêmica. Né? Depois não quer cortezinho lá. Desculpa, gente, é meu jeito. Essa parada aí dando problema, assim. Mas sabe que às vezes essa questão assim, ó, o que me pega às vezes nessa parada ali, daí voltando um pouquinho pra questão da vestimenta, né? O que me pega é assim, ó, quem, como e por que a gente define os ambientes, tá? Sabe, assim, de traje, né, cara? Sim. Quem e como define isso? Sim.
sabe? Porque, tipo, eu assisti um pouquinho de um podcast, assisti tudo, galera, assisti tudo. Um pouquinho. Lá que tu estavas e... Daí teve uma questão ali por exemplo, do motorista do Uber lá, do traje do motorista do Uber, né? Os dois meninos, gente boa, um tinha um posicionamento, outro tinha outro. Foi massa isso. E eu concordo com o posicionamento do tipo, cara, pra mim o Uber ele pode estar até de chinelo, não? Ele que sabe, do jeito que ele quer dirigir o carro dele ali, sabe? Então, assim, essa questão, sabe, Mas aí tu leva essa parada mais pra questão profissional, né? Pro ambiente corporativo mesmo, né? Pra questão de negócios, né? Definir trajes assim nesse ponto. Definir trajes que tragam credibilidade, né? E autoridade pra fazer negócio. Tipo, por exemplo, a gente tá num ambiente de podcast, sabe? Um ambiente de podcast não pede, tipo, uma coisa super social. A gente não vai vir aqui de terno, de salto, de não sei o quê. Não. Porque não pede tanto social. Em casa tu pensou assim, tipo, vou de qualquer jeito lá, não, eu nunca vou de qualquer jeito. Eu vou pra padaria arrumada. Porque Mas você não vai, tipo, de salto. Uma mulher, você não vai chegar aqui de terno se você não quiser estar de terno. Se o terno não fizer parte de você, entendeu? Sim. Tipo, só porque eu vou gravar, agora eu vou assumir uma personalidade, tipo, pra estar na frente das câmeras, sabe? As pessoas que me conhecem pessoalmente, elas sabem que eu não desço do meu prédio sem estar arrumada, pô. Boa. Mas isso é porque sou eu, não porque eu quero que todas as pessoas sejam dessa forma. Quando a gente trouxe o exemplo do Uber lá, né, que eu falei que eu me senti, não é que, tipo, gera pra mim um desconforto, porque isso pra mim é um valor, assim, sabe? Mas quando eu entendo... É lógico, em ambientes corporativos isso é muito mais importante, né? Isso é importante pra todos os ambientes, mas ambientes corporativos, não só corporativos, mas assim, de quando você tá se expondo na internet, ou quando você, tipo, vai fazer uma reunião de negócios, pode ser uma coisa mais descontraída, mas você se importar um pouco com isso. E na questão do Uber, o que eu falei, assim, porque a gente vem de São Paulo, né? E em São Paulo, eu não sei, eu até comentei lá que eu não sei se é uma lei, eu não sei como é que é, se eles levam, tipo, multa, ou se eles são, tipo, tirados do aplicativo. Eu posso estar falando muita merda, tá, gente? Mas eu acredito, eu lembro de ter ouvido alguma coisa do gênero, que lá eles existem, tipo, um traje mínimo pra você tá ali fazendo o teu trabalho. E aí foi o que o menino falou, tipo, Kátia, mas é o carro dele, sabe? Tipo, se é o carro dele, é o ambiente dele, ele pode fazer o que ele quiser. Só que, na minha visão, você tá num momento de trabalho, assim, sabe? Pela configuração do Uber, uma pessoa ela não pode escolher, né? Então, tipo assim, eu vou lá, o cara vai estar de regata, eu vou ver que ele tá de regata lá na hora, sabe? Só tipo, quando entrar não no carro. vai estar de chinelo, bermuda, ok. Vou ver só quando ele chegar lá, eu já vou ter pedido. E aí o menino até falou, tipo, mas daí você não pode muito bem, tipo, você pode escolher não entrar no carro. Mas levando em consideração Florianópolis, né, que a gente já comentou do Uber, eu não vou dispensar um cara, porque ele tá de regata, sabendo que eu vou ficar lá mais 15 minutos esperando o Uber. Pra encontrar outro é complicado. Então assim, mas eu vejo mais como o meu problema maior não é tanto a mensagem que ele tá passando pros outros, e sim o próprio senso de merecimento dele, assim, sabe? Porque, cara, eu vou passar o dia inteiro trabalhando, ok, mas é o meu trabalho, sabe? Eu parto, sei lá, é uma coisa que tá muito internalizada em mim, tipo, se eu tô indo fazer meu trabalho, eu quero tá indo fazer meu trabalho confortável, me sentindo bem, mas me olhar no espelho e falar assim, cara, eu tô indo pra um momento de trabalho. O momento de trabalho não é um momento de descontração, o momento de trabalho não é um momento, tipo, que você tá indo descansar. Então, o momento de trabalho pede que você seja, talvez, um pouco mais sério, pede que, não em todos os ambientes, mas você não vai ser igual você é com seus amigos num ambiente de trabalho, mesmo que o cara seja um motorista de Uber, entendeu? Então, não é um baita de um problema pra mim. Se ele tiver de regata e chinelo, eu vou entrar no Uber da mesma forma. Mas, se, por exemplo, tivesse lá a opção do Uber de poder escolher a roupa que o cara tá vestido, talvez eu não escolheria isso. Porque pra mim é mais um senso de merecimento dele mesmo, sabe? Não tira nada da capacidade dele, pode ser um baita de um motorista, às vezes na grande maioria das vezes sabe? Tipo, a roupa não diz respeito à tua capacidade, ao teu caráter, nada disso. Mas, ao mesmo tempo, é um ambiente de trabalho. Então, eu sempre vou partir do princípio de que, cara, é um ambiente de trabalho. Regata, bermuda e chinelo, você vai pro churrasco com seus amigos, você vai ver o jogo com seus amigos, você vai pra praia, sabe? A partir do momento que eu vou pro meu ambiente de trabalho, independente de qual seja, eu tenho que estar, tipo, alinhado com aquilo, sabe? É mais esse posicionamento que eu defendo, assim, sabe? Mas sim, é muito mais voltado para empreendedores, empresários, sabe? Autônomos. E aquela, porque tu tava falando ali antes, aquela vida que tu levava ali, tirando o fato de acordar às 5 da manhã, porque eu nem sei se confio nas pessoas que acordam às 5 da manhã. Às 6 eu nem sei, não, essa hora é hora de estar dormindo, descansando. Anderson, não? Ou aqui começa cedo também? Não, pô, que isso? Esse horário aí, 5 da manhã, meu Deus. Mas o resto pra gente que é do litoral, e que aí às vezes, pô, a gente olha o pessoal de São Paulo, de outros locais, assim, e é engraçado ver, né? Porque, por mim, né, morava na praia, acordava lá, dava um mergulho, dava de chinelo,
O Mané tem isso, né? Vocês são muito parecidos com a gente, assim, Do carioca, Rio, né? muito. Uma vez, aí eu tava em casa, e aí eu botei uma calça jeans e uma camiseta branca. Beleza, basicão, tudo certo, né? E o tapa no cabelo, Anderson, como é que foi? E aí botei a minha Havaiana e tava andando. Aí a garota olhou pra mim e falou, ei, onde é que tu vai com essa Havaiana aí? Falei, gato, tu é de outro estado, né? Tu não entende muito a nossa vibe. A gente gosta da Havaiana. Isso aqui é um tênis da hora pra gente. Sim. Pô, tô fazendo propaganda pra Havaiana. Né? Tudo bem. Mas é porque a gente usa muito. Patrocina a gente, Havaiana. E aí do litoral a gente acha estranho, assim, né? Muita censura na questão da roupa. Mas tudo bem também. A gente também. Se é no ambiente de trabalho, se tu tá procurando fazer dinheiro, né? Se tu vai negociar. É tudo, no final das contas, contexto, gente. É só você entender, tipo, as pessoas que você vai encontrar naquele ambiente, as possíveis pessoas que você pode encontrar, o que o ambiente pede, né? E respeitar aquilo. Tipo, aquele ambiente é o ambiente de alguém, sabe? Tipo assim, é um ambiente privado ali de alguém. Às vezes é uma empresa, às vezes é um restaurante. Então, tipo, o restaurante, ele pede, até em respeito, eu costumo falar que investimento é um pouco de respeito também, sabe? Não só respeito com você mesmo, porque você tá trabalhando novamente seu senso de merecimento, enfim, sua capacidade não, mas do que você acredita que você merece, se arrumar e tudo mais, mas também respeito às outras pessoas que tiraram um tempo pra encontrar com você. Sim. Então, por exemplo, cara, a minha namorada, ela passa lá, sei lá, 1 hora e meia se arrumando. Você não precisa passar 1 hora e meia se arrumando. Mas você precisa entender que, pô, ela tá bonitona, ela se esforçou. E mulher, por mais que vocês falem que, porque eu me arrumo pra mim, a mulher se arruma pra ela mesma, mas ela também, com toda a certeza do mundo, se arruma pro cara que tá do lado dela, isso sabe? é verdade. Então, tipo, ela quer receber um elogio, ela quer estar bem arrumada e o cara olhar pra ela e falar assim, nossa, você tá linda e tal, sabe? Então, já que ela demandou desse esforço todo, é um respeito também com a pessoa que tá do seu lado, você valorizar esse esforço da pessoa e se esforçar dentro do teu conforto, assim. Então, pô, às vezes pra mim eu me esforçar, eu tô sempre de bermuda, chinelo e regata, e o meu me esforçar é estar de jeans preto, sei lá, uma calça preta, uma blusa branca e um tênis, esse é o meu me esforçar, tá tudo certo. Desde que ela olhe pra você e veja que você não pegou a primeira coisa no teu armário, porque você ficou lá, tipo assim, o tempo inteiro que ela tava se arrumando, você ficou jogando videogame, aí nos últimos 5 minutos você falou assim, vou me arrumar. Cara, eu particularmente procuro sempre fazer o seguinte, assim, eu procuro ter sempre coisas legais, né, e boas. Sim. Pra exatamente acontecer isso. A primeira coisa que eu vou pegar já é uma primeira coisa uma coisa boa já. Que é boa pra usar. É uma opção também, gente. Só coisa boa. Sou muito básico, assim, né? Boa que eu digo assim, algo novo e limpo. Entendeu? Que é isso que eu considero. Que também tem as questões aí de etiqueta, de marca que eu não... marca não... Só pra descontrair um pouquinho, assim... E daí isso é meio que doido, né? Assim, porque com certeza se eu fosse... Vamos numa reunião, né? Com a Kate. A reunião é sobre isso. Com certeza eu ia me arrumar para aquele ambiente que eu ia te encontrar. Em respeito a ti, eu iria daquele jeito, né? Sim. Mas só descontraindo um pouquinho, uma cena de filme que eu acho, e eu teria aquela postura, eu acho isso muito elegante. Uma cena de filme, eu acho que até Uma Linda Mulher, se eu não me engano, o filme é esse, em que ela senta à mesa, né, para jantar, e é um jantar de negócio, e tem toda uma etiqueta. E ela tem muita dificuldade para comer determinada coisa ali, para usar o talher em si, né? E o fodão da mesa, o cara que todo mundo tava querendo impressionar, ele percebe isso. E quando ele percebe isso, ele pega com a mão e ele come. Massa. E essa postura dele foi simplesmente para deixar confortável aquela pessoa que ali estava, né? E eu achei isso, assim, sensacional, essa postura. Você como... É lógico, né? Isso é tipo... Já nem sei porque nós estamos falando isso, mas estamos falando. É um exagero de um filme, mas a etiqueta, ela não só tá relacionada muito com a tua vestimenta, mas 100% com o teu comportamento, né, cara? Então, etiqueta não é só você sentar de perna cruzada, você comer com o talher certo, você não sei o quê. Etiqueta tá muito relacionada com você deixar, principalmente você sendo o anfitrião da parada, você deixar as pessoas que estão ali com você confortáveis, sabe? Você tá desconfortável aqui agora? Tô demais, gente. Tô em casa. Então, olha só, a gente tá bem. Tá muito bem. E agora, né, a gente já tá se encaminhando pro fim. E tem um momento... Que confusão. Pra fazer assim, né? Ele fala que é pra eu fazer. Tem um momento... Que confusão. E nesse momento, que confusão,
Era pra gente falar do OnlyFans, é isso? Que era o momento confusão? Pode ser. Deu problema contigo nessa parada do OnlyFans aí? Por que deu problema contigo? Cara, não deu problema, assim, sabe? Mas é tipo meu posicionamento, sabe? Tá. O que acontece, né? Por causa da minha história, quando eu comecei no digital, durante a pandemia, eu tava fazendo faculdade de nutrição, como eu comentei com você, e eu era muito da vida fitness, sabe aquela pessoa, tipo assim, eu só comia tal coisa, era suplementação o dia inteiro, e aí, pandemia, não tinha nada pra fazer em casa, só treino, então a única coisa que eu fazia era assistir curso, ler e treinava 3 vezes ao dia, então eu treinava de manhã, de tarde, de noite, o dia inteiro em casa, eu morava com meus pais ainda lá no Rio, e daí como eu morava lá no Rio, eles moram numa cobertura, com piscina, deck, aí eu falei assim, cara, vou começar a treinar. E aí, como é que eu treinava? Eu treinava de biquíni, pegava os pesos lá de casa, tipo assim, engradado de cerveja, coisa de limpeza, bem aquela coisa da pandemia, sim, sabe? Sim. E ficava treinando em casa. E daí eu comecei a filmar os treinos. Só que eu sempre tava de biquíni com uma blusa, assim, sabe? E esse foi meu posicionamento durante muito tempo, assim, da pandemia. E eu vi que isso fez meu perfil crescer bem pouquinho, assim, mas não era um público que, tipo, se eu quisesse vender alguma coisa pra eles em algum momento eu conseguiria vender, porque não era um público que me levava a sério, sabe? Era um público que tava ali pra consumir, porque eles queriam ver meu corpo. Tá. Na coisa raiz da parada é isso, sabe? Então, por isso que meu público era 99% homem no começo, sabe? E quando eu achava aquilo super certo, sabe? Eu defendia muito a bandeira de que, cara, a mulher é livre, ela pode postar o que ela quiser e tal. Porque era isso que eu fazia. Só que, quando eu comecei... As minhas viradas de chave na minha vida, elas acontecem do dia pra noite, assim. Eu não sou muito aquele tipo de pessoa que eu consumo algo, fico passando por um processo e de repente eu mudo. É muito de repente, assim, que eu caio na real que não tô fazendo certo. Então eu dormi de um jeito num dia e eu acordei no outro me perguntando, tipo, cara, o que eu tô fazendo da vida? Tipo, literalmente assim. E meu pai é cirurgião plástico, então, tipo, lá em casa era bem tradicional, assim, sabe? A coisa, e ele sempre, tipo, me dando um toque. Só que eu tava bem naquela fase, tipo, rebelde, não queria muito ouvir, sabe? E eu acordei num dia, eu falei, cara, o que eu tô fazendo da minha vida, meu? Tipo, eu recebia mensagem de respeitosa o dia inteiro, e não era algo que eu queria, assim, eu acreditava que aquilo de alguma forma tava me ajudando a construir a autoridade, porque minha cabeça tava, tipo, eu só tava vendo o perfil crescer. Então, eu vendo o perfil crescer, eu achava pra mim que era suficiente aquilo, sabe? Então eu tava, tipo, meio que dominada pelo ego. Era quase isso, assim, sabe? Tipo, as pessoas estavam suprindo muito meu ego. E aí, num dia eu acordei, eu falei, cara, pelo amor de Deus, o que eu tô fazendo? Eu arquivei tudo que eu podia e eu comecei a cair na real, assim, sabe? Eu comecei a ler as mensagens e tal. Via que eu não era respeitada, via que... Enfim. E aí, por causa desse momento da minha vida que eu passei, e quando eu fui fazer a mudança de posicionamento pro que eu faço, que eu fazia na época e pro que eu faço hoje, eu sofri na pele, assim, sabe? O que é uma mulher que expõe muito o corpo, em algum momento se arrepender. Sim. E tentar fazer uma mudança de posicionamento. Certo. E eu consegui, depois de muito tempo, fazer essa mudança, fazer com que as pessoas me levassem a sério, mas eu sei que é difícil e eu coloco 100% da responsabilidade em mim, assim, sabe? Era o meu posicionamento, era daquela forma. Então, hoje em dia, quando as pessoas me perguntam sobre a questão do OnlyFans, eu acho muito complicado, porque, cara, é uma coisa que brilha aos olhos das mulheres, sabe? Então, cara, é um dinheiro fácil, rápido, onde você vai mostrar seu corpo. Se você é uma mulher que tá confortável em mostrar seu corpo, você vai mostrar seu corpo. Tem muita gente que vira pra mim e fala assim, mas hoje em dia o OnlyFans não é só sexo, sabe? Tipo, tem mulher que posta foto de biquíni, que posta foto de lingerie e tal, mas não deixa de ser uma exposição de corpo. E é um dinheiro que pra mulher vem rápido, é um dinheiro fácil. Hoje em dia é um mercado que tá cada vez mais crescendo, só que eu tenho certeza absoluta que em algum momento a mulher vai se arrepender. E eu tenho certeza absoluta porque isso aconteceu comigo, sabe? Comigo, graças a Deus, foi um processo rápido, sabe? Então eu não fiquei muito tempo nisso. Só que se você vê historicamente falando, hoje em dia é OnlyFans, antigamente era Playboy, sabe? Então, se você vê historicamente falando, são pouquíssimas as mulheres que participaram daquela época de Playboy, aquela coisa toda, e que hoje em dia super levantam essa bandeira e se orgulham e falam, não, participei da Playboy mesmo e tal. Hoje em dia, as mulheres pagam o dinheiro que for preciso pra poder tirar o nome dela dessas paradas, sabe? As mulheres que hoje em dia já estão senhoras, assim, 50, 60 anos. Então, partindo historicamente falando disso, também da minha experiência, eu acho muito difícil, assim, uma mulher que hoje faz OnlyFans, vai construir a carreira dela, mas em algum momento no futuro dela, isso vai bater na porta, sabe? E ela vai ter que arcar com essas consequências. Então,
O meu posicionamento quando eu falo pra isso é que eu sempre falo que, cara, na minha visão não vale a pena, assim, porque eu tenho muita visão de longo prazo, sabe? Sim. Então, a visão de longo prazo é que, hoje eu vou expor o meu corpo, as pessoas estão ali me seguindo pelo meu corpo, isso vai me dar dinheiro, só que isso vai deixar o meu posicionamento muito feio, vai deixar a minha imagem manchada e marcada, as pessoas só vão me procurar pra isso, em momento nenhum as pessoas vão me procurar pra poder fechar um negócio, pra poder fazer alguma coisa mais séria, em um prazo de 5 anos, que é onde eu ainda tenho um corpo, 10 anos até, onde eu tenho um corpo ainda bonitinho, porque a mulher também passa por esse processo de mudança hormonal, de corpo e tudo mais, onde eu tenho um corpo ainda bonito. As pessoas vão ali estar consumindo o meu conteúdo, mas nas minhas costas elas vão estar falando que eu tenho só aquilo pra oferecer, sabe? E no futuro eu vou olhar aquilo e eu tenho certeza que eu vou me arrepender, porque às vezes eu vou ter família, e aí eu vou ter que explicar pro meu filho, pra minha filha, o que eu fiz pra ganhar tanto dinheiro. E daí, às vezes, isso atrapalha em relacionamento, pô. Várias e várias mulheres que fazem OnlyFans já me procuraram porque já se arrependeram e querem fazer a mudança de posicionamento. E elas vêm pra mim com a reclamação de que, os caras só me procuram pra transar. Só que é isso, né? Os caras só me procuram pra transar. É lógico que o cara só te procura pra transar, porque você tem um OnlyFans, pô. Você tá ali expondo seu corpo, não é pro teu marido que você tá expondo seu corpo, é pro teu marido e mais sei lá quantas mil pessoas que consomem o seu conteúdo, sabe? Então, logicamente, um homem, quando vai se relacionar com uma mulher dessa, ou uma mulher que vai se relacionar com um homem que tem OnlyFans também, ela vai olhar pra isso e falar assim, cara, não é uma coisa exclusiva minha, que é o que geralmente um relacionamento monogâmico prega, né? Que tipo assim, eu sou da pessoa, a pessoa é minha, a gente tem essa relação entre nós dois. Não, é uma pessoa que, por mais que ela tenha uma relação comigo, tudo que eu conheço dessa pessoa, quase todo mundo conhece. Certo. Então vai atrapalhar muito mais a vida dessa pessoa do que ajudar, sabe? É esse meu posicionamento sobre o OnlyFans. Eu acho que a minha preocupação maior é que isso esteja ficando tão normalizado, porque hoje em dia a gente não considera o OnlyFans prostituição, né? A gente acha que o OnlyFans é tipo, uma plataforma de conteúdo adulto. Só que se a gente for parar pra olhar na raiz do OnlyFans, nada mais é do que eu vendendo meu corpo a troco de dinheiro. Se eu vendo meu corpo a troco de dinheiro, é uma forma de prostituição online, assim. Eu sei que é uma palavra muito chula, sabe? Mas assim, tenho inclusive, tipo, pessoas próximas a mim que fazem, mas elas conhecem muito bem o meu posicionamento. E para algumas pessoas pode valer a pena. Kátia, eu quero continuar nisso, produzindo conteúdo adulto na indústria pornográfica até sei lá quantos anos eu quero viver disso. Certo. Então continua, sabe? Mas se em algum momento, tipo, você, não sei, eu tô fazendo só por dinheiro, aí vai ser um problema. Até porque, novamente, né, tipo, vai bater ali na porta, né, alguma coisa vai acontecer, e a minha maior problemática disso, da normalização, é isso tá vindo pra gente tão nova, sabe? Então, tipo, meninas eu não sei qual que é o critério pra entrar no OnlyFans, acredito que tem que ser mais 18 e tal, mas, tipo, com 18 anos, meninas achando que, tipo assim, vai ser um mundo de mil maravilhas, porque eu com 18 anos vou ficar rica, só que uma menina de 18 anos não faz a menor ideia sobre as consequências que isso vai trazer pra ela. Às vezes uma de 30 não sabe? Então, talvez o meu problema com o OnlyFans seja mais esse, tipo, a normalização e tá trazendo pessoas tão novas, assim, pra um mundo que no futuro isso vai acabar te cobrando. Certo. Vai sair caro, sabe? Encerramos o momento. Que confusão, Anderson. Que confusão. Eita, gente. A gente tá no fim. Né, Anderson? Chegamos aí. O que tu acha, Anderson? Gostasse da participação da Kátia Bartz? Que mina legal, né? Sensacional. Fiquei impressionado aqui com a tua oratória. Eu sou advogado e a gente fala o tempo todo, né? E fiquei muito impressionado. Curti muito, assim, o poder, o raciocínio, né? O quanto... a ideia em si, né? Quanto tu consegue externalizar, expressar isso, né? Massa, que legal. Não sei se isso foi Ah, não, antes de falar disso aí, é o seguinte, tu falou que teu pai é cirurgião plástico, né? Ele faz transplante capilar? Cara, não faz, mas ele tem os contatos dele, quem faz. Ah, é? calma, fiz agora há pouco tempo, vamos esperar pra ver se cresce. Eu já fiz alguns, né? Ah, você fez? 2 vezes, cara, fiz o segundo agora, vamos ver. Vai dar certo, gente. E, na verdade, o segundo, vou contar pra ti que o segundo eu só fiz... não vamos, né? O segundo eu fiz porque o primeiro não ficou assim, tão do jeito que eu imaginei que ficaria, daí eu fiz o segundo. Mas as pessoas, de maneira geral, assim, é aquela coisa, não vou dizer pra ti que é uma coisa assim, que me incomoda muito, muito, a ponto de eu ter vergonha, tanto que não, eu tô gravando de boné só porque ainda tem umas marquinhas, né? Só pra evitar isso, mas eu não tenho problema nenhum em me expor sem boné. Isso não é um problema pra mim. E as pessoas, de maneira geral... assim, pô, cara, mas tu de boné é massa pra caramba, cara. Sem isso de boné. Tu careca é massa pra caramba, não sei porque que tu quer ter um cabelo. Cara, não sei se isso foi uma coisa inconsciente, que eu sempre fui crescendo na minha família. Ouvindo, os caras, né? são calvos, assim, eu não queria ser assim. Não sei te dizer. Sei que eu fui lá, resolvi fazer ali, vamos fazer. Fui fazer.
E como eu já tinha feito, daí agora tô na batalha, tô tentando. Manda um abraço pro teu pai. Vou mandar. Beijo, assim, pai. Ele assiste todos. Quando isso aqui sair, ele vai assistir tudo. Vamos tentando, né, Anderson, estreitar essas relações aí. Vamos fazendo esses contatos, assim, pra gente fazer algumas aplicações. Vai que, né? Eu também sou um pouco... E é muito doido isso, né? Porque só essa coisa que pega. Eu sou muito desapegado de outras coisas. Eu tô com 40 anos, assim. Eu tô vendo os meus amigos correndo lá pra fazer botox. Outros fazendo lá... Como é que é? Harmonização. Nada disso me seduz. É muito doido, né? Mas nada disso me seduz. Sim. Vai ver. Tô desenvolvendo bem o... Tenho 40. É que você tem cara de novinho, né? Puta, ganhei meu dia, meu capital erótico, ó. Subiu! Kate, cara, muito obrigado. Tu é mais gente boa pessoalmente do que nos vídeos lá. Eu às vezes falo isso, né, repetidamente, mas é porque eu me surpreendo mesmo, isso. Cara, assim, quando vocês chegam aqui, às vezes a gente pensa, será que não é só coisa de vídeo lá, não? Cara, até muito legal. Tu é muito obrigada. Simpática, muito obrigado pelo teu conteúdo, muito obrigado mesmo por ter vindo aqui. Obrigado mesmo, prazerzão te conhecer, cara, que massa, tu é uma mina muito legal, cara, muito gente boa. Foi lindo, gente, muito obrigada pelo convite, espero que tenha feito sentido pra galera aí, se não fizer sentido tá tudo certo também, eu sei que é demorado o processo, gente, pra mim também foi demorado, mas tenho certeza que a gente agregou muito valor e é isso, Vamos trabalhar nisso aí. Eu ia falar isso, que a gente sempre deixa pra falar na câmera ali, se quiser mandar algum recado pra galera, mas tu mandou o teu recado. Mas se quiser mandar mais... recado. Não, se quiser me encontrar, gente, Instagram, @KatBartz, YouTube é a mesma coisa, qualquer rede que você colocar Kat Bartz vai aparecer lá. Boa. Aí agora sim, nós estamos no final, agora eu vou falar o nome de vocês, tá? Galera do Boteco Podcast, muito obrigado pela indicação, tá? Muito obrigado por fazer essa conexão também pra gente. A gente não se conhece pessoalmente ainda, eu com a galera do Boteco, a gente chegou a conversar pelo Insta lá, mas a gente não se conhece. Mas galera, muito obrigado, tá? Não é a primeira vez que vocês indicam, já indicaram outras vezes, tá? E, pô, legal mesmo, brigadão mesmo pela força aí, a gente se ajudando, sabe como é que é, né? Parada decola. E queria mandar um abração também para um amigão nosso aqui, que agora tem o Podpest. Rude, hein? Sabe, né, Anderson? Que é o nosso amigo Negro Rude. Tem o Podpest lá, massa. É bem legal. A ideia do Rude é bem massa. Dá uma olhada lá no Insta dele, no canal dele lá no YouTube, que é show de bola. E hoje à noite, tu vai ao ar antes, lá. Tu gravou comigo. Nossa, verdade. Eu até gravei aqui um episódio não tão longo pra não te cansar, porque tu ainda tem palestra hoje? Não, palestra foi ontem. Tá, hoje tu só vai ao evento. Hoje, talvez a gente dê uma passadinha lá no evento, mas de noite tem o outro. Não, pode falar o nome deles aqui, porque é bem legal. Tem o Sem Groselha. Tem o Sem Groselha, né? O Sem Groselha é um podcast aqui também da região, é muito massa. Eu acompanho o Sem Groselha já desde sempre, né? Massa. Na verdade, tenho eles até como referência. Sou fãzão do Fermento lá também. E não tô pagando esse sapo aqui que é pra, né? Eu pagando pau pra ti pra te chamar. Mas aproveitando... Pode vir. Pode vir, chega aqui pra gente trocar uma ideia, porque tu parece ser um cara muito bacana também, um cara com muito conteúdo. Levou muita gente legal lá, né? E percebo que ele parece estar aproveitando bem esse conteúdo pra aplicar isso na vida dele, né? Bem legal. Então manda um abraço pra ele lá e faz a ponte. Diz assim, pô... Pode deixar, vou fazer. Assim, aquele cara é muito gente boa, sabe? Ou gente boa, assim, ó, ele tenta trabalhar o carisma, ele tenta trabalhar... Todos os tópicos do Capital Erótico, cara. Nossa, vou fazer, pode deixar. Ah, brigadão. E com você ali, Anderson, é pra eu falar com eles, né? Tu queres... Não, eu vou falar nessa câmerazinha aqui, porque eu vou aproveitar que a Kate tá aqui, vou me despedir junto com ela, tá? Pra cá, né? Galera, ó, seguinte, vocês aí, aquele recado de sempre, né? Sabe que o Que Confusão é o podcast mais hypado da internet. Daí isso aí não tem nem discussão. Os outros podcasts que eu falei aqui são bem legais, mas ó, aqui é o mais hypado, não tem história. Se inscreve no canal, dá o teu like, compartilha com os amigos, conta pra todo mundo mesmo, ajuda, hein? Até aquele menino que falou que eu não tinha dinheiro pra pagar a luz, a internet, tu também ajuda aí, vê se dá uma força pra gente. Conta pra todo mundo que a Kat Bartz esteve aqui nesse podcast e, cara, entregou um conteúdo muito massa. E no final também, outras coisas que você já sabe, é que o Que Confusão sempre, Que Confusão, Bartz, sempre volta. Sempre, né? Volta, tá? Vamos dar tchau pra eles. Valeu, galera, forte abraço. Beijo, até mais. Valeu.